CNA Motorcast, patrocínio Auto Rodas, rodas, pneus e acessórios para veículos de passeio, picapes e veículos especiais. E SPA Window Film, películas automotivas e residenciais e envelopamento de veículos. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um CNA Motorcast. Eu sou o Cristian Abreu e já aproveitando aqui, está gostando dos episódios, deixe seu like, compartilhe e vem com a gente que toda quinta-feira é um episódio novo. Hoje temos aqui a presença do Rodrigo Bertotto, um dos maiores revendedores de automóveis premium e não tem loja física. Ele nos dará aqui bastante dica, vai falar um pouco sobre o contexto, como chegou, enfim. Rodrigo, queria saber, né? Queremos saber como você chegou até aqui. Quem é o Rodrigo Bertotto? Conta um pouquinho pra gente. Eu até estranho o Cris chamando de Rodrigo, né? Todo mundo conhece ele pelo sobrenome. Cris, eu comecei, na verdade, no mundo automotivo já online, né? Desde 2014 que eu estou exclusivamente trabalhando com veículos no nicho premium, né? E como que eu comecei trabalhando com... A trabalhar não, mas meu relacionamento com o comércio de carro foi até em uma situação diferente. Minha família toda veio do ramo madeireiro, né? E na época, meu pai, isso em 2004, 2005, não lembro exato, pegou um serviço grande para um pessoal da fronteira lá, de fazer móveis, decks, ele faz acabamento de madeira, tudo, um serviço bem grande lá. Aí, na época, eu trabalhava com meu pai. Aí falou, olha, a pessoa lá quer dar um carro como pagamento. Na época era um Astra hatch. Falei, por quanto eu pego? Eu falei, papai, não sei como que é o carro. Ele falou que tá assim, assado. Era 32 a FIP, uma coisa assim, se eu não me engano. Eu falei, pai, fala que você pega por 22, vê o que dá. O pessoal tinha muito abastado, né, aquele dinheiro fácil. Aí meu pai foi lá para receber, acertou. Chegou lá e falou, fulano, a conta deu tanto. Falou, você pega o carro? Falou, eu pegaria por 22. Ele virou as costas, pegou um latão de óleo, contou o dinheiro e falou, tá aí. Falei, porra, se eu soubesse, eu falava, pegava por 15. E ali eu fui, arrumei o carro, vendi e comecei assim, a gostar do comércio. E tudo amigo meu que pedia, vinha atrás comigo. Até uma vez eu vim em Campo Grande com um amigo comprar um K para ele, com o pai dele, na antiga Automaster. Aí, negociando lá, eu ficava no gerente. Não, mas dá isso também, dá aquilo. Uma hora o gerente falou assim, se o seu amigo sair, eu te dou mais um desconto, que senão eu vou quebrar. E desde então, em 2013, meu sogro tinha uma imobiliária em Balneário Camboriú. E naquilo, na época eu estava trabalhando, eu fazia consultoria empresarial. E um dia na imobiliária entrou um negócio que entrou uma Mercedes, uma ML 350, 2008, se eu não me engano. Aí o pessoal mandou no grupo da imobiliária lá, os primórdios dos grupos de WhatsApp. Falou, tem essa Mercedes assim, 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 FIP 130 e poucos. Falou, faço 75. Eu olhei aquilo e falei, nossa, mas 50 mil abaixo da FIP. Não estava familiarizado ainda com a compra e venda. 2013, se eu não me engano, isso. Aí eu vi aquilo lá dia após dia no imobiliário, daí eu falei assim, Ciro, vou fazer uma proposta nesse carro aí. Eu pago 66 mil. Aí no outro dia ele falou, Bertottinho, o carro é teu, vem buscar. Aí naquilo eu fui buscar na loja que entrou, fechei o negócio. Aí o Anderson Brito, na época, me adicionou nos primeiros grupos de WhatsApp de repasse da época. Aí eu comecei a ver aquilo, eu tinha muito relacionamento, sempre tive um network muito grande. E comecei a sempre no premium. Aí oferecia para um, oferecia para outro, buscava um carro, daí vinha para Campo Grande, já começava a negociar. Na época a Audi aqui ainda era euro, se eu não me engano, né? Ou era em 2013? 2013 foi era antes, era Ciavena, né? Ciavena lá do Paraná, né? O grupo do Paraná. Aí assim começou. Aí em 2014 eu comecei com o Instagram. Eu fiz o Instagram, na época quem me ajudou foi o Gui, da BFMS. Um cara que é um ícone aqui do estado, né?
É uma sugestão legal aqui para você. Inclusive, não é o primeiro que fala do Gui. Fica o Não, convite Gui... aí, Gui. Se você estiver assistindo em algum lugar, fica o convite para você vir aqui no nosso podcast. Não, o Gui me ajudou a montar meu Instagram, tudo. Eu fui um dos primeiros Instagram de veículo do Brasil, assim. Quem começou foi o Bruno Venturini, da Consulting, né? Mas eu fui logo ali, que se eu não me engano, dele é de agosto, eu comecei em novembro. Aí, na época, eu fui, durante muito tempo, um dos 4, 5 maiores do Brasil. Era ele, eu... Juliano, da Usados de Luxo, Álvaro Bezinho, não me recordo agora quem mais que tinha ali, tem o Hinaldo da Auto Repasse lá do Recife, e assim, é Brasil inteiro, né? Que você não perca o seu raciocínio, mas eu tava vendo esse dia uma reportagem com o Bruno, ele começou também, foi engraçado, foi mais ou menos como a sua história. O cara, um amigo lá do Sul, que queria um carro, ele mandou uma foto, gostou, ele pegou o gosto daquilo e não que ele olhou aquele negócio como business, né? Ele era carro para os amigos e ele viu uma oportunidade de negócio e fez Instagram e hoje é referência. Né? Cara, o Bruno é até perigoso. Você vê lá, vira uma novela. Você quer ver o dia inteiro os stories dele. O cara é uma referência para todo mundo. E até a história do Civic, né? Que ele comprou com a mãe dele e tudo. Ele mesmo contou esses dias. É muito legal. Mas o cara, ele... Posso dizer que assim, o Bruno hoje é uma das 5 maiores lojas premium do Brasil. Sem ter loja, sem ter... O cara virou grife, né? E é legal pra caramba. Isso aí é uma história... Sim. É um pouco diferente do conceito. Você também hoje tem uma loja, né, virtual. Tem bastante carros premium. E eu vejo que o seu foco hoje, você tem bastante ali... Não é o consumidor final que você está vendendo. Você usa mais mesmo por repasse. Na verdade, eu tenho essas duas linhas, né? Eu tenho uma clientela grande de lojistas que eu atendo. Por isso, só em Campo Grande, hoje eu acho que eu recebo aí umas 40 cotações de carro dia, só de Campo Grande, né? Então, eu tenho uma clientela legal de clientes lojistas que eu atendo. E o meu Instagram é a parte do cliente final, que a gente chama, né? Sim. Que é o varejo ali. Tanto que, às vezes, passa alguns dias sem postar. Estamos tentando colocar o dia a dia. Mas o trabalho, outras plataformas, né? Web Motors, aqui tem o Shopcar no estado, que é mais regional, mas... Então quando eu vejo assim, na verdade, nosso relacionamento, quando eu vejo o Bertotto, eu vejo lá, ele tem mais de 100 mil seguidores. 152. E eu realmente uso bastante, assim, a gente se relaciona bastante, questão de carro de repasse durante o dia, então eu vejo o Bertotto como um repasse. Ele está contando uma novidade. Então, na sua plataforma do Instagram, você também tem o consumidor final. Ali... Você ali faz um trabalho, quem quer vender o carro hoje, pode te procurar lá, que você também vende o carro consumidor final. Faz. Inclusive, quem estiver assistindo ali no Instagram, lojistas ali, a gente tem a lista de transmissão que faz esse atendimento do repasse, mas para lojista, até para cada um no seu... Não tem como a gente ficar passando o repasse. Tem, por exemplo, o Hinaldo da Auto Repasse do Recife, ele trabalha o repasse para o consumidor final e para o lojista. Cara, são preços diferenciados, mas o consumidor sabe que está comprando um repasse. Falou, tá aqui, tem um termo que ele assina, porque o carro do repasse é no estado que se encontra, né? Esse carro está com tantos mil quilômetros, tem que fazer a porta, tem que trocar um pneu e não sei o quê. Então, o Hinaldo faz esse atendimento ali. O Instagram nosso é voltado para o consumidor final, mas volta e meia, um lojista vem, me adiciona ali o que vier. Então, tem uma clientela bem legal do repasse, sim, que... E até eu vim do Instagram, o Juliano, por exemplo, da Usados de Luxo, é um parceiro grande ali de Goiânia. Tanto eu quanto ele, uma história parecida nesse sentido, porque nós temos o Instagram desde daqueles primórdios, trabalhamos com uma clientela grande também do repasse, e o Juliano agora acabou de inaugurar a loja dele, lá em Goiânia, né? Então, ele ainda tem os dois. Eu já tive uma loja bem legal também, foi muito bonita. Então, saí do digital, fui para a loja, hoje voltei para o digital, né? Tive... uns percalços que todo mundo está sujeito a passar, mas, modéstia à parte, foi uma das lojas mais bonitas do Brasil. Que bacana. É isso que eu ia perguntar. Você tem... uma das perguntas que a gente vai fazer mais à frente, mas aproveitando que a gente entrou nesse tema, você hoje vê o Instagram como uma oportunidade de venda, uma sua plataforma. O mercado digital é realmente, né, uma oportunidade que vários lojistas que não estão ainda no digital vão entrar. Enfim, a gente vê que é uma tendência de mercado. Mas mesmo com essa tecnologia vindo aí a questão do digital, você tem vontade de abrir uma loja física? Você tem planejamento para isso futuramente? Cris, hoje, se eu falar agora, não. Porque além de tudo quanto é... Todos os nichos hoje vai passando cada vez mais digital, principalmente depois da pandemia, né? Muitas concessionárias estão passando para o digital. Eu estava lendo esses dias que a Volvo tinha um projeto de não ter mais carro em estoque, né, na própria concessionária, que é tudo a pedido, enfim.
Mas assim, hoje, eu falo, você pode falar pela Audi, até pelas grandes lojas aqui, 80% do público premium hoje vem do digital. Porque não é aquele público que está passando na rua, viu, gostei daquele Audi ali, gostei daquela Mercedes ali, vou entrar. Claro, ainda existe isso. Mas ele está procurando ou não, Web Motors, ou ele viu numa página, ou ele viu numa outra ferramenta. E são diferentes, por exemplo. A Web Motors, o cliente está sabendo ali. O cliente do Instagram, a não ser o público fidelizado de tal página que ele segue, o Paito, por exemplo. O cara é uma das maiores lojas do mundo de veículo premium. O cliente de Instagram, normalmente, fala até pelo Bruno, pelo meu, pelo Juliano, o Bezinho, procura oportunidade. Ou é o menor valor do Brasil, ou é tipo assim, um Audi A3 2014 Sportback com 20 mil quilômetros. É algo diferenciado, entendeu? Tipo, ele busca uma oportunidade. É o que eu vejo muito do cliente do Instagram. Às vezes o cliente vem, você anuncia o meu carro assim, assim, assim. Foi quanto você quer? FIP. Posso anunciar? Posso, mas vai ficar lá de enfeite. A chance de converter uma venda dessa no Instagram sem um diferencial é muito pequeno. Entendi. A gente teve outro episódio aqui, o Marcelo da V+, ele falou muito bem isso, né? Que a internet acaba precificando o carro e força o consumidor a realmente procurar só o preço. Sim. Então, assim, de repente no Instagram, aquela pessoa ele busca o preço, mas o carro usado ele é único, né? É 20 mil quilômetros, 15 mil quilômetros, o uso, a história, né? Ele conta como que é a história do carro, né? Até uma dica para quem está procurando carro no Instagram, você que é especialista, né? Qual a dica que você deixa hoje para quem está procurando hoje um carro? Hoje tem tanta página de carro no Instagram que é até difícil o cara, por exemplo, o Instagram não é que nem o Webmotor que você filtra por marca, ou, claro, você vai colocar a hashtag da marca, alguma coisa ali. Mas é difícil você procurar o carro que você quer no Instagram. Você tem que entrar página por página e ver se alguém postou. É difícil você achar, a não ser que você siga e veja o dia a dia. Mas ou ficar ali acompanhando e esperar cair. Falar, opa, esse é o carro que eu quero, é a oportunidade. Até você falando nesse nicho, essa semana mesmo eu postei o pessoal que é quilometragem, né? Às vezes ele não busca saber tanto do histórico do carro. Por exemplo, eu estava um pessoal parceiro, a Barigui, de Maringá, estava com uma X5 há algum tempo lá já, com 115 mil quilômetros. Uma M50D 2018. O carro, todas as revisões na BMW. Não tinha um detalhe. Tudo pronto. Um carro para... Assim, não é de showroom, porque também não é o perfil de uma concessionária para um carro de 115 mil para estoque vender. Porém, o carro, eu coloquei uma enquete lá. Falei, X5, tal. FIP 353 mil, mais barato anunciado era 310. Faça por 260 mil. Eu coloquei 2 campos. Me interessa, não vou pelo KM. 80% colocou, não vou pelo KM. Então, assim, o pessoal prefere comprar um carro com 35 mil quilômetros, que talvez o cara fez a primeira revisão na concessionária, e, por exemplo, as marcas premium, pelo menos, são 2 anos de garantia, né? As 3 alemãs. Fez a primeira, deu o tempo, começou a fazer fora. Aí você já não tem a certeza se o cara não adulterou a quilometragem, se ele fez mesmo, só trocou óleo e filtro, do que pegar um carro que você sabe tudo, que tem um histórico, dia após dia, em qual mecânica foi, é aquela incógnita. O pessoal compra quilometragem diferente do mercado europeu e americano, né? Sim. E às vezes você pega um carro com 100 mil, que rodou, né? Não sendo repetitivo, no episódio passado teve esse tema, e eu sempre falo isso, depende da história do carro. Às vezes você tem um carro com 100 mil quilômetros e um com 30. 30 mil rodou ali numa área rural, urbano ali, com fazenda, vamos dizer, uma caminhonete que o cara roda na cidade e no campo, e uma que o cara só roda de estrada, vamos dizer, de troca de municípios. Essa caminhonete que só roda na estrada vai estar muito mais conservada, muito mais inteira do que a outra que rodou, né? É a peculiaridade do mercado brasileiro, até porque o mercado de usados no Brasil, eu acho que não tem igual, né? Por exemplo, você compra um carro usado nos Estados Unidos, dependendo de 10 anos, você ganha o carro. Literalmente ganha ali, o pessoal vai, tanto que tem vários e vários pontos de detonação, né? De espremer aqueles carros e virar sucata. Agora lá, tanto é que aqui, por exemplo, quando você entra na Web Motors lá, os mais baratos normalmente lá possuem passagem por leilão. Nos Estados Unidos é comum o pessoal comprar um carro no leilão. Eles vai lá, reforma o carro, deixa impecável, consegue todas as partes originais, né? Compra da própria montadora. E tem um mercado fenomenal disso.
Cara, bem observado. Quando fala de carro de leilão, é porque quando a gente fala de carro de leilão no Brasil, ele tem o leilão de batida, o leilão de financeira, né? E o leilão que seria ali, é banco e batida, né? É, Aí tem lá, grande monta, pequeno monta. Grande monta, o carro foi uma batida muito forte. Pequena monta, um pequeno reparo. E leilão de financeira, que às vezes é um acordo do banco, ou parcela, sim. um acordo que não fez, e aí vai para leilão. O carro de leilão no Brasil, ele realmente desvaloriza É. bastante. E qual que é a média assim, de depreciação? Você consegue vender no Instagram? Você Não, comercializa nunca esse tipo de carro de leilão? não anuncio. Não anuncio Não carro de trabalha leilão, com esse tipo não. de carro. Porque Às não... vezes aparece um repasse que você cota Sim, entre cota lojistas. ali, porque às vezes, por exemplo, o pessoal vai lá, que nem nós somos parceiros lá, falou, Bertoldo, preciso precificar esse carro. Falei, pô, tem leilão? Ele falou, tem. Eu vou procurar quem queira, mas não é o nosso foco, né? Porque o carro de leilão, primeira coisa, não dá 100% de seguro. Ah, mas o carro de financeira, por que não dá 100% de seguro? Porque ele é, aí já fala, ele é financeira, um banco tomou ele, já teve prejuízo. Ali entra naquele SNG, né? Se eu não me engano, não, RNS, Registro Nacional de Seguradoras ou Sinistro, enfim. Porque o sinistro, a gente acha que o sinistro é a batida, né? E o sinistro não é a batida, né? É a ocorrência. Sim. Tanto que quando você vai trocar o para-brisa do seu carro pelo seguro, para a seguradora aquilo chama uma ocorrência de sinistro, né? Então, na verdade, não é que o sinistro é a batida ou é a perca total. É a passagem pela o benefício da seguradora. Então, quando ele já indenizou ou o banco tomou, eles já não dão mais 100%. Então, por isso também, você não vai, em caso de sinistro, novamente, você não vai receber 100%. Aí já desvaloriza, né? E a cultura nacional é assim, né? Tanto que paga-se muito. Eu não posso cuspir porque eu vivo do carro seminovo. Mas o mercado do Brasil é fora de base do mercado de seminovo, né? Perto dos outros lugares do mundo. Sim, o nosso parque circulante é absurdo. Né? Nossa frota aí, a gente fala em 15 anos, né? Que seria a Isso frota circulante mesmo, né? Fora os antigos, enfim, os Isso carros que de renovou relíquia. bastante ultimamente, né? Exatamente. E aí, então, o carro de leilão no Brasil aqui a gente vê que realmente é não vou dizer um problema porque tem muita gente que compra, mas a dica é, quem compra um carro de leilão tem que comprar com preço Sim, bem abaixo de tem que mercado. saber. Né? Porque depois, além de saber, depois quando vai vender, seguro que Vai não ser aceita. Então a desvalorizado. dica, o seguro não aceita. Muitos bancos, de repente, não vai fazer o financiamento porque já está na base registrada. Então, realmente é um problema. Seguro, inclusive, eu acho que carros acima de 5 anos, dependendo, já cota diferente, né? Porque Sim. o mercado está muito oscilante. Antes de a gente seguir aqui, Bertoldo, na questão de origem, motivação, todos os podcasts a gente fala um pouco do relacionamento dos lojistas. E o cara que tem a loja física sempre fala, eu tenho muita parceria com fulano de tal, que eu vendo meu carro, mas também posso, se é um cliente meu exclusivo, eu vendo do carro dele. Como que é o seu relacionamento hoje com os lojistas? Eu vejo que você, enfim, não antecipando a sua resposta, mas eu vejo que você se relaciona em Campo Grande e outros estados também, né? Sim. Na verdade, eu sou sul-mato-grossense, mas eu morei 8 anos em Santa Catarina, né? Que nem eu falei a história da imobiliária. Eu morei 8 anos lá, e tanto que a minha loja foi lá. Eu tenho um relacionamento muito bom em todos os estados do Brasil. Por exemplo, fala assim, pô, Bertoldo, tô vendo tal carro em tal lugar. Daí eu falo, o que você precisa? Ah, não, precisa de alguém para vistoriar. Eu falo, não, tá aqui, pode procurar fulano, Beltrano. Então, aqui em Campo Grande, quase todos os lojistas ali, ou eu tenho parceria, ou alguém que tem. Claro, não tem como a gente conhecer todos, né? Mas a parceria é boa, desde que o Fábio, que já veio aqui, né? O Fabrício, o pessoal a Bull fechou, né? Da Concept, enfim, da Macan, toda. Tô lembrando agora das Premium, né? A gente tem um relacionamento muito bom. Sim, são bastante lojistas. Eu, inclusive, vira e mexe, eu tento falar, não vou cair com o Bertotto, porque o Bertotto, né? A gente tenta não unificar muito as passagens. Né? Aí você liga para um, o revendedor liga para outro, coloca em plataformas de revenda e liga para o Bertotto, um carro tal, aqui para venda, não sei o que. Não, eu pago tanto. Aí você faz um apanhado e fala, putz, mas é o que mais pagou, né? Como que, então, ele tem realmente uma facilidade, assim, o volume de venda, eu acho que a quantidade de pessoas que você tem contato facilita, né? Essa venda rápida, né? Hoje, por exemplo, na minha lista de transmissão de lojistas nacional, eu acho que eu só não tenho do norte, mas tenho do nordeste, centro-oeste, sudeste, e do norte eu não tenho ninguém que eu revendo. Tem um, aliás, em Belém. Mas então, por exemplo, o carro que aqui
tem um valor, no Sul vale mais. No Sul, normalmente, é o que melhor paga, né? Então, como tem uma precificação boa lá, às vezes o pessoal aqui pagou tanto, mas lá eu vou conseguir angariar um valor maior. Então, Entendi. eu já tenho uma noção do que vão pagar lá ou aqui pra gente fazer essa precificação, né? Ah, então tá. Agora, então, de vez de te ligar, eu vou começar a ligar lá pro Sul. Então, aqui eu coloquei um pouco de desafios e aprendizados. Qual foram os maiores desafios ao vender carros exclusivamente na internet? É a credibilidade, né? Porque você tem que mostrar que aquele carro realmente é. Por exemplo, o carro é sem retoque. Claro que tem cautelares e cautelares. A gente preza aqui, temos bastante parceiro, né? A Supervisão, a Decra, o Marcelo, o Renatão da Concept também. Então, por exemplo, a gente tenta passar para o cliente, ele mesmo fazer o contato com apesar que, por exemplo, todas elas hoje têm seguro, né? Mas tem cautelares aí que você compra. Se o cara quiser falar, faz assim, 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 infelizmente tem gente que está suscetível e tem um preço. Então você tem que passar a credibilidade que o produto é o que você está vendendo, porque o olho do cliente é o seu. Então eu vou lá na Audi lá ver, ó, tem um tal carro seminovo lá, eu tenho que passar tudo que o carro tem, que foi revisado. Ah, você andou, bate suspensão, não bate. Ah, fazer o pagamento ali para a concessionária, a sua comissão. Então tem toda uma... Tem que ter essa transparente, um checklist. Eu trabalhei em banco também, né? No banco chamava compliance, né? Tem que fazer um compliance de venda. Eu acho que a maior barreira no online é a credibilidade. Faz total sentido, porque quando você vende um carro físico, o cliente está ali, ele olhou, você fala, dá uma volta, faz um test drive, a responsabilidade dele, dele. Ele andou, a checagem do carro ele fez, tal, depois... Mas quando você compra, você vendeu e você, na verdade, está comprando para ele, né? Então, quando chega lá e alguma coisa sai fora do... Não, e ainda assim tem muito, né, Cris? Porque quando a pessoa está vendo, tem os chamados vício oculto, né? Ah, passou ali um tempo, o carro ferveu. Na época não tem, mas não tem como você prever num carro seminovo se ele vai acontecer isso ou não. Por exemplo, eu tive... O carro que eu não faço questão nenhuma de comprar é a Grand Cherokee diesel. Conosco já quebrou 4. Então, por exemplo, é um carro que você está andando na estrada, ele pode simplesmente quebrar, bater biela ali. Meu irmão mesmo, faz 3 anos que ele está com uma na oficina. Que vai peça, volta peça e não... Ele estava indo numa viagem com a família, estragou a bomba de água, aqueceu e tchau. Então, por exemplo, na hora tá tudo lindo, bonito. Mas é um carro que, se não tem, por exemplo, a garantia de fábrica, fica na minha responsabilidade? Fica na loja que vendeu? Tem isso tudo, né? Realmente é um problema, mas ao mesmo tempo uma solução, né? Quais aprendizados importantes você teve no longo do caminho? Aprendizados... acho que o maior legado, não, o que eu mais levo para mim, sim, é o network que eu fiz, assim, Cris. Eu conheci gente de todo canto, gente que me ajudou, gente que tentou passar a perna na gente. Mas o que vale, assim, sempre meu pai me ensinou é que a palavra do homem tem que valer mais que qualquer folha de cheque, nota de dinheiro, né? Então, por exemplo, teu carro deu problema, eu sou responsável. Como você vai fazer? Não sei se eu vou acertar aqui ou se vamos fazer um benefício na próxima venda, mas no prejuízo eu acho que não pode ficar. Se você deu a palavra, você tem que honrar. Bacana. Essa pergunta já meio que responde essa sua fala, né? Como você construiu uma presença forte online na sua marca, né? Então, como veio desde 2014, na época não tinha tudo essas ferramentas que tem hoje no Instagram, Facebook. Então, eu nunca usei muito. O Facebook sempre foi o espelho, né? A gente postava no Instagram e replicava lá. Acabava, às vezes, o cliente falava, eu te chamei lá. Eu falei, mas eu não vi. Eu falei, não, mas eu chamei no Facebook. Perdão, que acabava não deixando. Mas o que acontece? No Instagram, ele era timeline. Não sei se você lembra daquilo lá. Não. Então, o timeline, todas as postagens vai aparecer para todo mundo que te seguia. Então, a gente aprendeu a trabalhar na época com aquilo lá. E daí depois criaram o tal do algoritmo do Instagram, né? O Instagram entrega para um, não entrega para outro, e quem que desvenda? Eu até hoje eu não sei como que funciona. Por exemplo, eu postei... tem post meu que tem 15 mil curtidas.
Tem post que não deu 200 mil. E o que que é? É o carro que o pessoal não gosta? É o horário? Tem tudo isso, né? Eu tive em Vitória, no Espírito Santo, esses dias. Eu fiz um vídeo no aeroporto lá, mostrando um sketchback que tinha nas Toyota, que é para seguro. E lancei um Reels lá. Porra, deu 2,5 milhões de acesso. E tem outro Reels que não dá 20 mil, enfim. Mas, porra, qual que é a métrica? Você tem 150 mil seguidores, deu 2,5 milhões. Então, atingiu aí, sei lá, 20 vezes os teus seguidores e mais o que você lança, nem os seus seguidores chega a 10%. Sabe, claro que tem a atenção do público, um compartilha com o outro, mas é difícil brigar com o tal do algoritmo, viu? Eu tava crente que eu ia trazer você aqui, ia ver várias... Você ia dar várias dicas de como eu bombar meu Instagram lá, que tem 600 seguidores. Eu falo, não, eu quero mais e tal. Então, não tem... Você tem uma empresa por trás de marketing? Não. Você foi autoconhecendo aquela ferramenta e desenvolvendo e fazendo? Foi o que a gente chama, né? Por exemplo, voltando ao Bruno. O Bruno é um cara 100% orgânico. Eu também sou. Eu nunca impulsionei, porém, por que... Olha, toda semana vem 1, 2 empresas, eu falo, eu gostei da sua página, quero te oferecer pra gente, você vai vender mais ali, vamos fazer um impulsionamento, vamos fazer, enfim. Eu falei, não, eu prefiro manter orgânico, porque eu vejo que isso ali que é meio assim, quem quer crescer hoje, que é pequeno, ou você realmente bombou, virou uma pessoa famosa aí, converte isso pro Instagram, que daí o pessoal vai te procurar por outra mídia, ou você tem que investir. Eu acho que é muito difícil hoje, se você não tem um conteúdo muito diferenciado, você crescer organicamente. E aí você não fez nenhuma estratégia de marketing, assim, você fala assim, né, coloquei aqui, quais estratégias de marketing digital foram mais eficazes? E aí, no caso, então, você é orgânico, é o carro, é o bate-papo, é a postagem da venda, vendi mais um carro, coloca e vai indo, e isso traz relevância e que traz os seus seguidores. Tanto que tem outro influencer aqui do estado, né, que é amiga minha de infância, a Carol Cantelli, e ela, eu lembro em 2000, não lembro que ano foi, quando ela atingiu 100 mil seguidores, eu ainda comentei, falei, nossa, cara, você tá rico e não sabe. Porque ela te chamava, o Instagram dela chamava Decore Mais. E realmente, hoje ela é uma influencer enorme, ela acho que nem vive mais da arquitetura, é só influencer e é influencer, toma um tempo enorme isso dela. Mas ela falava assim, não é postar todo dia. Por exemplo, o feed, ele vai ser o seu painel ali pro mundo automotivo. Ele vai ser o seu painel ou o teu estoque. Seu estoque. Mas, por exemplo, eu não apago o feed antigo. Então, por exemplo, de vez em quando vem um lá e fala assim, esse carro está disponível, você vai ver a postagem de 2020. Então, tem pró e contra, né? Você quer deixar para ver tudo que você trabalhou. Mas daí, hoje tem aquelas janelinhas, você tem que trabalhar elas. Por exemplo, põe ali estoque, vendido, viagem, cautelares. Então, você tem que saber trabalhar. Ele tem campo para tudo hoje. Por exemplo, no Instagram, se eu não me engano, agora já está com uma ferramenta de você fazer tipo um e-commerce dentro do Instagram, né? Entendi. Claro que num carro não dá para você chegar ali, gostei, vou ali e passar o cartão. Né? E tem o TikTok agora também que tá vindo, né? Cris, eu não aderi ainda não. Ainda não. Não. Daqui a pouco vai ter o Bertotto lá no TikTok. Não, né? Eu passei ileso pelo Snapchat, que foi um que já passou. O TikTok também não entrei. Kawaii, esses aí ainda não aderi, não. Na sua opinião, quais são as maiores vantagens de vender carro online? Eu acho que é o modelo enxuto, né? Por exemplo, eu não preciso de uma grande estrutura. Eu tenho o estoque ali, eu trabalho com bastante consignado, mas, por exemplo, eu trabalho sozinho. Só que eu também tenho o contra, né? Faz tudo, você paga, recebe, faz foto, faz cautelar, corre, entrega, carrega, faz cartório. Tem que ser um multiuso, né? Claro que também dá para delegar tarefas, né? Mas eu, por exemplo, acabo sendo centralizador. Entendi. Acaba sendo você sozinho, né? Fazendo tudo, claro, não precisa de um custo operacional, né? Porque quando você fala lógica, a vantagem aí online, você fala em loja física, é o aluguel, é a preparação, e claro que a preparação você tem no digital também, que depois que vende. Mas assim, é o aluguel, aqueles custos fixos, ter funcionário, assistente, secretária. Você pega, por exemplo, que eu falei do Bruno, que o cara hoje é sozinho e é uma grife ali, tá entre as 5 maiores. Você pega as 3 maiores do Brasil hoje do ramo premium, acho que é o Paito, a Vanguard e a Boca Mafra.
A Bocamar, por exemplo, eu tenho um relacionamento bom com o Neto, o proprietário. O cara é um workaholic, ensina pra caramba lá. Mas, pô, você vai ver, os caras têm 700 carros em estoque. Quanto não custa a manutenção disso tudo, espaço, vendas, limpar o próprio administrativo dele, entendeu? Entendi. Existem desvantagens significativas por ser só online? Olha, eu acho que nesse modo ali, por exemplo, nós não estamos num grande centro, né? Campo Grande, querendo ou não, está no Mato Grosso do Sul, é um pouco afastado do... Que a vida, a gente fala que a vida acontece no litoral, né? Tirando o BH ali, que o resto é tudo mais no litoral. Então aqui, por exemplo, Cuiabá, estamos mais afastados. Se você tem uma página dessa em São Paulo, se você não está em São Paulo, que também tem 20% da população tá ali dentro, alguém conhece alguém que está em São Paulo e pode ver o carro para você, se você precisar, se tiver essa dúvida. Então, aqui a gente tem mais essa dificuldade, né? Então, você é o olho, você é tudo do cliente. Se você não conquistou a confiança do cliente, é difícil o negócio sair, a não ser que o cliente venha até você, né? Entendi. E hoje a gente vê muito... A gente veio comentando antes de a gente começar a gravar, tal, a gente bateu um papo. Hoje a gente vê a questão da inteligência artificial, né? Tá impactando no seu negócio? Tá te ajudando? Atrapalha? Como que você tá lidando com a tal da IA? Eu vejo muita gente falando, eu ainda não... Dei uma pesquisada, conversei com o ChatGPT para conhecer ali, mas ainda não apliquei. Mas, poxa, desde o seguro, a financeira, toda a página de WhatsApp ali tá munido pelo IA, né? Hoje eu vejo muitos atendimentos, na verdade, WhatsApp. Às vezes você está falando com uma empresa, achando que está falando com um vendedor, né? E na verdade é um software, um aplicativo, né? E dentro dos carros, né? Por exemplo, ali você pega um Tesla ali, o carro conversa com você, né? E dirige para você. Eu vejo, eu estou usando, não conhecia. Aí com minhas gravações agora de podcast e tal, e aí a questão de roteiro, quais são as perguntas, para ficar um bate-papo legal, para trazer interação para a galera, eu descobri enfim, já é antigo, mas eu descobri recente, o ChatGPT. Sim. E ali você, cara, é um conselheiro, é uma coisa fora de série, enfim, é público, tá lá, quem quiser, chama ChatGPT. E aí eu pergunto, né? Vai o entrevistado lá, é o Rodrigo, que só tem internet, quais são as perguntas? Cara, ele dá um roteiro, um bate-papo legal. Às vezes a gente faz esse roteiro aqui e ele tô tendo muita ajuda de lá. Claro que é um bate-papo que a gente já conhece, né? E dá muita coisa. Acho que te ajudaria bastante também no seu Instagram. Com certeza, e assim também, né? Ele é o novo Google, né? Qualquer dúvida. Primeira vez que eu ouvi falar, minha esposa, que ela estava numa viagem, falou, o cliente tal me mostrou o ChatGPT lá. E o cliente, na ocasião, era um dentista, o cliente dela. Minha esposa é arquiteta. Aí ele falou assim, Carol, eu vou te dar um exemplo aqui, discorra sobre o assunto tal para minha monografia. Praticamente montou a monografia do cara, se ele quisesse. Sim. Então, a inteligência artificial, claro que os dados são o homem que, a princípio, deveria alimentar, né? Mas ela própria se autoalimenta baseado na própria internet, né? Exato. São as autorizações, alguém fez, ele vai lá, junta tudo e é muito rápida a resposta, né? E eu tenho uma curiosidade. Eu vejo nesse mercado a gente, para manter o relacionamento com o cliente, ali eu tenho a loja física, de vez em quando faz um evento, aí traz um cliente ali, e, enfim, interage para mostrar os carros. Você no mundo digital, como que você se mantém esse relacionamento próximo com seus clientes? Eu nunca fiz evento. Quando tive loja, fiz uma grande inauguração na época. Fazia eventos na loja, mas nunca fiz um evento voltado para o digital, não. Não pensei em como fazer, talvez, mais uma promoção, um sorteio, alguma coisa assim. A interação o certo é diário, tá para lá, aparecer, mostrar o dia a dia. E na correria, às vezes, a gente não grava, fica uma semana sem aparecer. Claro, posta, mas o cliente do Instagram gosta dessa interação, ele quer meio que participar do seu dia a dia, né? Então, uma vez eu perguntei também, falei assim, vocês gostam da interação ou gostam só de ver anúncio? Eu, por exemplo, quando eu vejo a página de alguém só tem anúncio, eu acho chato. É legal o cara conversar, o que fez, mostra um detalhe. Um amigo meu uma vez me falou, até meu compadre lá de Dourados, Danilo, falou assim, bicho, abre o capô, mostra o motor pra gente. Ele gostava disso. Eu lembrei, falei, eu fiz acho que umas 3, 4 vezes e até devo fazer de novo.
Mas é pegar o que o público gosta de ver, né? Por exemplo, a gente falando da IA. Você conversa com o carro, você vai, chega lá na... lembra aquele botãozinho que é um microfone que tinha no carro? Foi o primórdio, né? No volante, às vezes tinha aquela tecla. Agora não, agora tem. Você vai na BMW, olá BMW, olá Mercedes, olá Audi, e eles conversam com você. Olá, sim, abre o vidro, baixa o vidro, aumenta o ar, esfria o ar. E daqui a pouco... Que é a Alexa do carro, Alexa, tem a Alexa na tua casa, né? E você acaba sendo... A gente fala do Bertotto, tal, de venda, mas você é um influenciador também, né? Tem clientes que te procuram para, de repente, me dá só uma consultoria. Tem. Alguns que já compraram falam, tá vendo um carro tal. Acaba sendo uma influência, né? Esse lance aí da X5 que eu te falei, bem rodada, um cliente falou assim, poxa, eu não ligo, eu prefiro comprar esse carro bem revisado, certinho. Ele até falou assim, pena que eu não posso ter esse carro, porque a gente atinge desde o público que tem o salário mínimo até clientes que não compram por só comprar carro zero, por exemplo, né? Mas tem todo tipo de público ali dentro. Um universo de 150 mil pessoas fora os que não estão seguidores, né? Que vai atingindo. Entendi. E qual que você tem uma perspectiva boa desse mercado online? Você acha que esse mercado de carro usado, zero, qual que é a sua análise hoje pro futuro desse mercado online? Eu acho que a tendência é cada vez mais online. Por exemplo, em São Paulo, o que tem de lojas que não tem showroom são escritórios. Você tem lá, tem a sala, tem ali, e os carros ficam guardados na loja. Até tem um grande amigo meu, estava com ele agora há pouco no telefone, a Carwitch, em Araraquara. Ele montou o escritório, montou depois um showroom, montou um showroom maior ainda. Aí a gente troca ideia diariamente. Aí ele falou assim, Bertotto, eu vou voltar para o escritório. Aí ele tá falando, esse mês último foi o melhor mês dele nos últimos anos, sem loja física, só com escritório, sem showroom. Porque, assim, é o que a gente voltando a falar. Vem do digital, 80% da procura vem ali. Vem pela ou web, ou Shopcar, ou pelo próprio Instagram, enfim. Então, e voltando ali, não sei qual o conceito, por exemplo, dentro da Audi, você tem ali um carro demonstração. Hoje o carro você praticamente tira pedido, né? Antigamente, as concessionárias tinham lá um estoque principalmente nos carros populares, né? Tinha 100 carros lá. Você trabalhou na Fiat, né? Sim. Em São Paulo, né? Então, você vai aqui na Enzo, vai lá perto na Guri Marques, lá tem, sei lá, 2.000 carros deles. Ainda tem. Mas hoje ainda tem, mas às vezes não é estoque, né? Tudo da própria montadora, né? Que você tira nota direto. Eu vejo... Eu sinto que ainda a nossa cultura é aquela questão ainda, né, sensorial, que a cara quer pegar, quer sentir. Realmente faz sentido, que nem a gente está no estado da Audi aqui, a única Audi é a nossa. Aí o cliente, claro, ele vai fazer uma pesquisa, ele olha o carro, mas ele ainda quer ir na loja, bater aquele papo, tomar um café. Então eu pergunto para você dos eventos, cara, disso, que eu vivo isso, né? Todo sábado a gente tem um café e a gente está com os clientes ali, eles levam os carros. Para mim ainda eu não vejo essa realidade ainda de 100% digital, né? Assim. E tem aquela compra impulsiva, né? Por exemplo, que é o momento, que é o calor, né? Que nem eu sempre brinco, eu falo para os vendedores, pessoal, qualifica, atende bem, e é o momento, venda a emoção. O cliente está ali, ele viu o carro, aquele momento você... E aquela venda que você despertou, né? Que, por exemplo, você tá com seu amigo ali, tem um caso aqui, o amigo meu, Luizinho, na época eu tava com uma BMW, nós estávamos saindo, aí eu falei, Luiz, vai dirigindo. Ele falou, não, vai dirigindo. Aí daí ele tem um Civic Touring. Aí ele entrou numa BMW, numa 530. Falou, rapaz, como que você me faz? Tipo, não era a ideia dele comprar carro naquela época. Ainda não saiu o negócio, mas, poxa, despertou o negócio. Então, isso é o que talvez faz no digital. Não falta. Só que, assim, o que eu diria? Por exemplo, tem tal carro, assim, acaba às vezes ele até usando a concessionária. Fala, não, vai até uma concessionária, experimenta, vê se você gosta. Aí o cara vai, não, gostei do carro. Aí você... É um trabalho de venda mais longo, né? Porque, por exemplo, que nem nós falamos do repasse, o repasse ali, qual que é a característica? Tal, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Fecha. Não, faz a cautelar, fechou. Botou sinal, fez a cautelar, pagou, tchau, embarcou. Parece rápido, então você saber trabalhar o lojista e o cliente final, que você tem que conversar, explicar características do carro, manutenção.
Porque o lojista ele tá vendo uma oportunidade de um ganho. Então ele sabe que aquele carro vale X a mais, né? Sim. Que hoje é importante a gente dizer, a gente tem bastante cliente que nos assiste e também parceiros do setor. É importante dizer que hoje, né, a margem é muito apertada. Tem um cara que fala assim, o cara vende carro, ele tá rico, ele tá milionário. No meu podcast aqui hoje, eu sou neutro, mas assim, né? Eu também trabalho com carro e eu sei como funciona. Então, tem muitos clientes que às vezes olham assim e falam, nossa, mas o lojista ali tá a margem é absurda. Não é. O lojista acha que a venda é mais fácil porque ele sabe quanto vai gastar, você já falou quanto que é o custo, a tabela FIP, o mercado e quanto você está vendendo. Isso. Então, não é uma venda fria, é uma venda rápida porque é sem emoção, né? Ele está comprando para revender. Agora, o cliente final tem emoção, ele está pagando o preço final, já muito próximo dos outros. Por que comprar aquele e não comprar o outro? Né? E é diferente, por exemplo, pro cliente meu do Instagram, eu sou uma loja. Pro cliente meu lojista, eu sou um fornecedor, né? Então eu tô só suprindo o estoque dele que foi vendido e ele está repondo. Já que não. E bacana. E aqui a gente entra um pouquinho para essa galera nova que está entrando, você já deu uma pincelada, mas eu queria que... Quais os conselhos você dá para alguém hoje que está começando a vender carro online? Claro que eu acho que não vai contar tudo, né? Que tá criando um monstro, né? Que a gente brinca. Não. Mas a gente... Tem bastante esse mercado gente que pede tem ali. muita... Inclusive, esse lance do Instagram, nós temos um grupo de WhatsApp na época, eram os 20 maiores Instagrams do Brasil. E a gente sempre trocava ideia. Aí, volta e meia, alguém falava, você via ali, alguém falava assim, eu tô lançando uma página, o que eu devo fazer? Posso postar seus carros? Eu falei, não, fica à vontade. Se postar, a gente trabalha uma comissão junta. E o difícil de você montar a página, fazer online via, por exemplo, uma rede social, é você ter justamente o conteúdo, né? Você tem que ter, além da matéria-prima, que é o carro, você tem que ter uma interação com o teu... Então, você tem que... Por exemplo, tem um amigo meu, um grande amigo, que trabalhou para mim, trabalhou comigo, hoje é parceiro, a gente vende bastante, que é o Léo Casagrande, lá de Santa Catarina. E o Léo fala, o que eu... Em Lages, onde era a minha loja. Ele falou, cara, que é difícil fazer conteúdo, porque é uma cidade ali de 150, 160 mil habitantes, que não tem a mesma dinâmica de uma capital. Apesar que lá está do lado do litoral, está 200 quilômetros de Florianópolis, está perto de Balneário Camboriú. Balneário Camboriú é um dos maiores centros automotivos do Brasil, né? Então, tanto de imóvel que entra e tudo, carro. Os carros rodando lá são maravilhosos. Né? Assim, tanto é que a Boca Mafra Premium do Neto fica em Balneário, né? Então, mas ele reclama, falou, é difícil fazer conteúdo. Então, acaba que às vezes só coloca um post de um carro que está fora, mas você fazer um conteúdo, ir lá, filmar um carro, aquele dia a dia que todo mundo gosta de ver e prende a atenção, é difícil para quem está fora de um grande centro. Tem que ter o conteúdo, né? Eu coloquei aqui, há algo que você gostaria de saber quando começou, que teria feito essa trajetória mais suave? Hoje é difícil de falar. Algo que eu gostaria de saber... É que assim, quando eu comecei, o que eu gostaria? Eu gostaria de ter o capital para comprar tudo que aparecia, né? Que o difícil, eu falo assim, nossa, essa margem comprava e você estando ali com aquele estoque próprio, que é o que eu não trabalho com estoque próprio, né? O estoque próprio ali te dá a liberdade, né? Mas quando o estoque é teu, eu falo assim, tenha tal proposta. Não, eu vendo, não vendo, quero mais tanto. Então, você fica aquele jogo de empurra, né? Puxa um pouco mais aqui, empurra um pouco mais ali. Que bacana. Aqui eu coloquei um pouquinho, eu queria que você falasse pra gente, Rodrigo Bertotto, quais são as principais diferenças entre, que você já experimentou os dois, né? Passar por uma loja física e esse modelo de vendas online. O que te dava, né? O que é mais gostoso, o que não é, o que não é tão bom? O que eu trabalhei, que eu te falei, trabalhei em banco, trabalhei com meu pai, dei consultoria empresarial na época. E eu, por exemplo, eu não sirvo para trabalhar fechado numa sala. Então, o tempo meu de loja, você fica não é preso naquele lugar. Claro que às vezes você viaja, vai comprar, inclusive, hoje até tem que ver se ele está vindo, o Anderson Portes de Cascavel, que você conheceu, Sim. já vendemos junto para ele. Falou assim, tá por Campo Grande? Falou, tô. Falei, não, tô indo para aí, preciso dar uma espairada, ver se a gente compra algumas coisas. Falei, não, vem. E na loja, você fica preso àquela rotina todo dia. E isso eu conversei com outro amigo meu sobre o Juliano, da Usados de Luxo, que é um dos maiores Instagram também. O Juliano inaugurou a loja dele. Falei, o Juliano vai sentir isso, cara, porque o conteúdo que ele faz, um dia ia numa concessionária, filmava, daí estava recebendo, embarcava, agora passa a ser tudo ali dentro da loja. E o público, quando, por exemplo, o Juliano tem mais de 300 mil seguidores, ele é de Goiânia, o público dele acostumou a ver aquele dia a dia dele, e agora vê sempre o mesmo local.
Claro que uma vez ou outra ele vai almoçar, faz um negócio diferente, mas você fica preso ao mesmo local, as fotos são sempre no mesmo local, é fotos de estúdio, não é uma foto ao vivo. Eu senti isso, assim, a dificuldade, sabe, Cris? Eu particularmente, apesar de valeu a experiência, tudo, eu gosto mais dessa liberdade. Porra, se eu tô viajando, se eu tô no Goiás, em Brasília, em São Paulo, eu consigo trabalhar, posso acompanhar a família, de onde eu estiver. Que bacana. E aqui você já falou, mas assim, não é repetitiva, mas assim, no comecinho, né? Como você se adaptou a esse ambiente digital, especialmente considerando sua experiência anterior da loja? Assim, porque você tá ali, né? A gente fala preso, porque assim, é a responsabilidade de abrir, de fechar. Sim, sim. Então acabou sendo para você um motivador, acabou sendo uma coisa legal. Você não sentiu isso negativamente? Na verdade, assim, eu tive uma experiência. O meu sócio, até na época, não era uma pessoa fácil. Tanto é que acabou do jeito que acabou. Mas se eu tivesse tido a minha loja sozinho, talvez tinha sido totalmente diferente. Eu tinha pessoas boas na loja, mas era uma pessoa difícil, não confiável. Então, minou muito isso ali, sabe? Um ambiente pesado. Isso tanto para negócio quanto para família, para lazer. Acho que sabe quando aquele ditado da laranja podre? Aquilo mina o ambiente e assim, se você não está num ambiente progressivo, que te dá paz, te dá ânimo de estar, o negócio não anda. Se você tem uma pessoa pesada ali, ela acaba arrastando todos os outros para baixo e... acaba sendo... Se você tem também um compromisso da loja, de abrir, de fechar, e aí tem a entrega, e enfim, tem muitos fatores que acaba te deixando limitado ali, né? Cris, quando a gente fez a loja, minha esposa que fez o projeto, foi, que nem eu te falei, modéstia à parte, foi uma das 5 lojas mais bonitas do Brasil e acho que te mandei fotos na época. E sua esposa ela é arquiteta, né? Arquiteta. Atua. Aproveita, deixa o arroba aí. Fazer o merchan dela. Carol Bertotto. Ela, fez mestrado na Itália, tudo, arquitetura sustentável, e foi um projeto muito bonito. E, assim, eu não pude usufruir tudo por causa desse negócio, mas, poxa, a loja, eu montei um bar na loja e até comercializava bebida, tinha almoços, assim, porque... O que era a minha visão? Isso eu tive de ideia lá da Forboss, de Brasília. Aquilo ali, se você está indo almoçar lá, você está vendo ali. Você está indo jantar ou está no happy hour, tomar um chopp, eu fiz uma chopeira de 2 bicas lá. Aquilo lá vai te conectar. É que nem, por exemplo, a gente aqui do estado, é um estado de agropecuária. Então, a gente na adolescência ia muito em leilão de gado, essas coisas. E o leilão de gado, você está lá assistindo, o cara está aqui, servindo uma cerveja, servindo um uísque. Aí você vai se empolgando. Dali a pouco, o cara nem é do ramo e lançou lá no touro. E eu fui naquele conceito ali e falei assim, não, vou pôr o bar ali. Pô, era sensacional a loja. Então, dava um volume. De sexta-feira, o pessoal ia lá e saía negócio nesse sentido. Sim. Foi aquilo que despertou. Tinha um cockpit de carro de corrida, uma televisão de 80 polegadas lá, tinha um ambiente. Se você quisesse ir lá marcar uma reunião, você podia. Tinha as mesas bistrô. Aí depois eu fiz um pós-venda com oficina embaixo para fazer manutenção. Claro, não mecânica pesada, mas manutenção, né? Troca de óleo, troca de filtro, manutenção preventiva, que a gente chama. Então a gente pensou tudo isso. Só que não deu certo por motivos para outro papo. O negócio estava muito bom, né? Sim. E, enfim, não deu certo por uma questão aí, vamos dizer assim, de gestão, de momento do que estava o quadro societário, vamos dizer assim. Mas a loja, como se o negócio era um negócio futurístico, né? Hoje você pesa... Realmente o que você falou faz sentido. É um ambiente propício para relacionamento, network. A galera vai lá descontrair e no momento de descontração... Tanto que... Ele está no momento de compra, ele vê um carro, ele compra e ele tá ali, né? Tá tudo pronto, tá tudo ali. No meu showroom, Cris, eu não passava de 7 carros na frente exposto. Porque eu não queria aquele conceito de garagem, que era um carro do lado do outro, que você não conseguia abrir a porta. Para abrir, tinha que entrar espremido. Não, era para você ver de longe, ver de frente, ver de costas. Ele era um piso e um sobrepiso, aí tinha embaixo ainda. Então, era bem legal, mas depois eu posso postar novamente sobre lá. Mas é a ideia que você falou. Do entretenimento, porque assim, desde a época que eu trabalhei com meu pai na madeireira, aqueles ditados comercial, sempre fui muito comercial de venda, e aquele negócio, o cliente sempre tem razão. Claro que tem clientes que apelam, mas você tem que deixar aquilo lá. E
No dia que inaugurou nossa loja, no outro dia foi um cliente lá, e um cliente potencial. O cara chegou num Camaro 2014, isso foi em 2018. Chegou lá, tal, viu? Pegou lá, tinha um Boxer, tal, pediu a chave, olhou, bateu a chave. Aí ele tinha uma C250, foi, bateu a chave. Aí ele foi numa Macan, falou, posso ligar? Aí o cidadão chegou e falou assim, aí você vai querer ligar todos os carros da loja? Eu falei, cara, se ele levar um carro, ele liga até meu caminhão lá fora. Lógico. Eu acho que, assim, nesse sentido, você tem que agradar o cliente. Pô, se não deu, na outra vez ele vai falar bem. Mas esse cara foi um cara que depois nunca mais voltou lá. Porque ele sentiu ali, na verdade, uma ofensa, né? É claro. E, assim, se você não é comercial, deixa para os outros. Fica lá quieto no canto. Sim. E isso era uma reclamação que eu tive de vários clientes. E hoje a gente vê que a demanda e os vendedores, eles acabam, né? No seu caso aí, não era exatamente um vendedor, né? Que enfim, atendeu e deu. Mas a tendência não é a tendência, mas assim, tá todo mundo, a gente sente o despreparo, né? Sim. Tem que se adequar ao cliente. O cara quer ligar o carro, pô, é óbvio, é um carro, se for seminovo ou zero, ele quer ligar, ele quer sentir o barulho do motor. Né, Mas aí que tá, mas aí o vendedor erra de já ter levado aquele cliente, como que ele tá dentro do carro se você não bateu um papo, não qualificou. É que eu sempre brinco, a qualificação do cliente, né? Qualificação das necessidades, o que levou ele até lá, como ele chegou até lá, quem é ele. De repente aquele cara que você falou, tinha potencial, tinha grana, mas naquele momento ali o cara pegou, por não deixou ele ligar, ele nunca mais voltou na sua loja. E vai falar mal, e vai falar pro outro, não vai lá que os caras não atendem bem. E isso foi por exemplo, Lages era uma cidade de 160 mil habitantes, tinha bastante cliente potencial, mas o pessoal falou, pô, você vai investir tudo isso aí numa loja no interior de Santa Catarina, sendo que tem Florianópolis, Balneário, tudo. Aí, uma que eu morava lá, mas eu optei nesse valor pelo sentido de que o cliente acaba vindo da internet. O cliente do premium, ele não liga se está a 200 ou a 1.000 quilômetros se é o carro que ele quer, né? Mas, claro que se tivesse num grande centro, teria uma demanda bem maior também, né? Sim. Cara, bacana. São histórias maravilhosas, né? E a loja lá, enfim, já que você comentou na loja, ficou o quê? 2 anos? Foi 1 ano só. 1 ano. E hoje esse ponto tá lá? Tá com o cidadão lá ainda. A loja continua lá. Entendi. Mas com certeza você está vendendo muito mais carro do que se você tivesse lá. Que esse aprendizado que você trouxe, né? Que é uma pergunta, mas você já respondeu, né? Muitas coisas que você vivenciou ali esse tempo todo, né? Como vendendo na internet, depois teve essa parceria com a loja. Aí você pegou essa bagagem e hoje você usa toda essa expertise no digital, né? Tanto que a loja, assim, era um segmento, era uma continuação do Instagram, né? A loja era o meu nome. Então, o Instagram, quando se deu a ruptura ali, ele tentou ficar com o meu Instagram. Eu falei, não, peraí. Enfim, deu o que deu, mas assim, o Instagram que chamava os clientes de fora. Entendi. Tinha venda por Web Motors? Tinha, mas 60% ainda vinham do Instagram. Sim. Tanto o público ali da cidade, da região, quanto de fora, né? A potência ali do seu trabalho, da ferramenta que você tinha, trazia, né? Sim. E até pegando esse gancho de Instagram, eu tenho vendas que eu fiz que me marcou, né? Que me marcaram, assim, tanto presencial quanto pela internet. Tem a questão da confiança. Sim. Conta pra gente uma história de algum cliente que realmente te emocionou de ter feito aquela venda e que você realmente se sentiu orgulhoso de ter feito. Cara, até eu fiz na época um storytelling sobre isso. Isso foi no primeiro ano de Campo Grande, quando eu voltei para Mato Grosso do Sul. Meu primo, que é parceirão meu, até não falei dele aqui, o Lídio, que está lá comigo, da Alegrete. Ele tinha... Um amigo dele tinha uma Z4 para vender, a gente trabalhando a venda. E a cliente veio pelo Instagram, gostou, e começamos a conversar. Eu juro para você, comecei a conversar com ela em torno de 10 da noite, fiquei até 1h da manhã, trocando ideia, conversando e falando sobre o carro. Era uma Z4 2016. Até esse dia ela procurou para trocar. Eu falei, minha mulher vai ficar com ciúme, porque tá conversando com uma mulher só e foi. Cris, foi uma venda aí que levou acho que umas 2 semanas. E não era pelo retorno financeiro, que assim, ganhei dinheiro. Já trabalhei de graça algumas vezes para atender cliente. Não de graça, porque vai dar um retorno no futuro. Mas ela tinha uma Q3 para dar na troca, eu tive que viabilizar alguém para ficar com a Q3 lá em Santa Catarina, ela era de Florianópolis. Ela era uma até hoje ela trabalha com harmonia facial e é legal pra caramba a história dela. E ela foi juntando, tanto que ela juntou, na época, quase 100 mil reais em dinheiro vivo. Ela ia guardando. Guardando. Só que ela sabia da minha história em Lages e tal, o carro estava aqui, eu sabia que eu estava aqui. Falou, não, eu quero tal.
Aí ela contratou, não lembro agora se ela já conhecia ou se foi por essa ocasião, o Felipe, lá de Balneário Camboriú. O Felipe veio aqui, levamos o carro na BMW, fizemos além da cautelar que já tinha feito, fizemos um mapa, né, do carro para saber que era tudo aquilo realmente, que era todo original. Aí fez o pagamento, finalizou aquele pagamento, viabilizei a venda da Q3, recebi a Q3 para pagar, para embarcar. E quando o carro chegou para ela, até uma amiga dela filmou e mandou, e eu fiz uma série de posts lá, guardou o carro na garagem dela. Quando essa mulher chegou e viu que tinha conquistado aquilo lá, ela saiu de uma Q3 Attraction na época para uma Z4. Poxa, um salto é um segmento diferente, mas é um roadster, né? Então, sim. Ela apelidou o carro de Chora Boy. E ela é uma mulher grande. Ela chorava, né, copiosamente, assim, de escorrer lágrimas, assim, molhar a camiseta. E aquela venda me marcou, assim, uma que, se é o vendedor que não gosta do que faz, fala assim, o carro é tanto, tem interesse, tem, não tem, tchau, e vai. Não, você ficar ali, quando o cliente tem interesse, você tem que, é o que eu falo ali, o cliente sempre tem razão, vai, eu não me importo isso aí. Às vezes a gente dá emoção, né? E às vezes nessa correria, né, que nem eu te falei, só aqui em Campo Grande, eu chego, acho que 40, 50 cotações dia de carro. E às vezes alguém fala assim, você sabe de algum carro? Pô, se você parar e procurar aquilo lá, eu vou achar ali, só que é tanta informação, tanta mensagem chegando ao mesmo tempo, que às vezes você não dá conta. Então, aí falta também, por exemplo, a delegar, né? Tipo, se eu tenho uma equipe ali, fala assim, não, vamos filtrar aqui, todo carro chegava ali para trabalhar a busca daquele carro, nossa, iria muito mais negócio, né? Mas ainda tem uma média legal de venda. Você já tem essa análise, né? Você tem que estruturar e com certeza vai vender mais, comprar mais sim. E ganhar mais, né? Claro. Eu acho que acendeu aí uma luzinha amarela. E aí, nesses vídeos ela fazia vídeo pra você, mostrou o carro, ela chegou, falou, olha só, chegou, mandou o depoimento de agradecimento. Essa amiga dela filmou pra mim, né? Que eu combinei ali pra filmar como que ia ser. Daí ela chamava Fernanda, né? Doutora Fernanda Doriguelo. Aí tava lá a Z4 parada, com o laço em cima, e ela filmando na hora que acendeu a luz da garagem ali, né? Que é fotovoltaica, na hora que movimentou, ela se agachou e chorava, e ele mostrava ali pra mim, tudo que filmando. Bacana. E depois eu publiquei tudo ali e fiz, né? Explicando como que se iniciou a venda, como que foi. E assim, teve a barreira também, porque como eu tinha mudado para cá, eu falei, mas você era de Laje, tudo. Assim, despertou a curiosidade. Por quê? O que aconteceu? Eu falei, não, aconteceu que eu tomei uma rasteira do meu sócio, assim, mas por quê? Enfim, daí conquistar a cliente, a confiança, que a gente entrou naquele assunto. Voltar a credibilidade de novo, né? Fala, pô, mas veio de outro estado, o cara chegou aqui, mas na verdade você era daqui. Eu sou daqui. E aí você foi, voltou, né? Então, realmente tem várias histórias. Eu vejo que tem lá no seu Instagram também, que tem lá as entregas que você manda, os depoimentos dos clientes, né? Teve. Até depois deixa seu arroba. Bertolto Premium Cars. Até faz hora que eu não peço depoimento de cliente, mas nem acaba a gente não alimentando, né? Que tem tantas histórias passadas, mas é uma média aí de 250 carros venda ano, né? Então, tratando-se de um segmento premium, dá uma média de venda boa, se eu publicar tudo. E quando se trata de internet, você tem muito concorrente, tem muitos... Você vê isso como concorrente? Então, eu nunca vi, que nem eu te falei, nos Instagram a gente tem um grupo e agora não, mas antigamente a gente conversava bastante, trocava bastante ideia. Eu não vejo como concorrente, tanto que às vezes eu vejo um carro que eu estou precisando no Instagram de alguém, tem outro parceiro, o Renato, da Carros For You de Recife. Falei, Renatão, tal carro aí, quanto sai pra gente? Tanto. Não, Bertoldo, publica aí pra mim também. Porque, sabe, são públicos e meus seguidores, eu posso dizer que é muito forte o sulista. Uhum. E o Renato, por exemplo, está em Recife. Tem bastante gente do Nordeste. Então, agrega, né? Eu publico daqui, ele ali. Claro que tem muita gente aqui no Sul. Fala assim, o carro está no Nordeste. Cara, quando você fala, tem gente que já torce o nariz. Não me serve. E tem outros que falam, como que vai ser? Eu posso ir buscar ou você vai encarregar? Não é fácil, não. Tem que rebolar. Cara, eu tenho uma brincadeira que eu faço aqui. O seu eu vou antecipar um pouquinho. Que é o bate e volta. Não sei se você acompanhou os outros episódios. Já vi se não sabe como que é a brincadeira, é porque não está acompanhando nosso podcast. Já vi todos. Tem o bate e volta, no bate e volta hoje com o Bertolto. Qual que é o intuito? É uma brincadeira. Aqui eu vou te falar uma pergunta.
E você vai responder de primeira a primeira que vem na sua cabeça. Vamos lá. Tá? Então vamos lá, até para facilitar depois o corte do Carlão, eu vou colocar esse... Até colocar Tô colocando os cortezinhos. Coloca aí, que esse é bem bacana. Bate e volta com o Bertotto. Qual o seu primeiro carro? Fiat Strada. Qual o seu carro atual? Eu não tenho carro próprio atual, Cris. Eu vivo trocando, até carro alugado eu já tive. Qual o seu carro atual? Você não tem como não tem carro atual? Pô? Não, hoje, por exemplo, eu tô andando numa Ranger, mas amanhã eu entrego ela, vendeu, tô andando num T-Cross. Mas o carro da família tem um carro atual. Tá a Ranger. Então tá, tem uma Ranger. Ranger Rover. Não, é Ranger Ford mesmo. Qual o melhor carro que você já teve na sua vida? Aí é difícil, né? Porque na época da Audi tinha um estoque, você fala de uso. É, de uso, seu particular. Aí não é querendo puxar a sardinha pro seu lado, não, mas acho que o carro que mais entregou foi uma SQ5. Bacana, baita carro. Não, uma V6. Melhor carro que você já pilotou? Tô em dúvida entre uma Vogue ou uma 640 da BMW. O melhor? A Vogue. Eu gosto mais do carro maior. Qual carro você sonha em pilotar? Opa, desculpa. Qual carro você sonha em ter? Um Turbo S. Turbo S? Qualquer 911 um? 911 Turbo S. Qual carro você se arrependeu de ter vendido? Mas é carro seu mesmo, não é da loja de estoque. Carro que era seu que você vendeu. Carro que foi meu que eu arrependi. Eu não costumo pegar amor por carro assim, não. Sabe? Até teve um episódio, eu tava na Itália com a minha esposa, na feira do móvel. E ela falou, oh, olha lá. Tinha uma LaFerrari. Sabe? Tipo, antes de ser o meu meio de vida, eu ia falando, nossa, olha lá. Eu falei assim, quanto será que custa? Por quanto será que vende? Começa aquele pensamento, sabe? Claro, fui lá, entrei, tirei fotos, tudo. Mas não... Arrependimento, cara, eu vou... Um Jetta TSI Premium. Jetão, um carro bacana. Até hoje é legal, né? Esse aqui foi o bate e volta com o Bertotto. Bertotto, voltando um pouquinho aqui, você falou da questão de viagem da Itália e tal. Você já viajou para fora a negócios, a compra de carro? Você é um importador? Você importa? Não, eu nunca fui para fazer isso. Eu tenho 2 grandes parceiros que fazem isso aí, coto, negocio tudo, mas eu nunca fui para fazer isso, sabe? Para ir lá ver o carro fechar, eu nunca fui, não. Eu morei no exterior, fiz viagens bastante para o exterior, mas nunca fui a negócio para fechar carro, não, Cris. E você já vendeu o carro importado? Já. Em parceria? Isso. E qual foi o carro mais caro que você já vendeu nacional? Nacional que eu falo assim, né? Carros pode ser carros que sejam importados, mas que tenham as importadoras aqui, como por exemplo a Audi, Porsche, que carros traz. oficiais, vamos dizer. Isso. E carro importação independente. O carro mais caro que eu vendi foi uma X6M Competition. 0. Na época foi 990 mil reais. 1 milhão praticamente, né? Mas já vendeu as 911 ano passado aí, com mais de 1 milhão. Não, mas não foi mais de 1 milhão. Não passou de 1 milhão? Pô, então você não aumentou muito, tá vendo? Então, realmente, o Bertotto tem carros com preços bons. Né? Que todo mundo vende assim de 1 milhão? Não, que assim, a 911, eu nunca vendi uma turbo, por exemplo. Eu já vendi Ferrari, mas na época eu vendi Ferrari e não era esse absurdo de preço, entendeu? Bacana. Vamos mudar um pouquinho o foco aqui. Quero falar um pouco dos carros elétricos. Vamos lá. O carro elétrico hoje no Brasil, a gente fala que é uma realidade. Todos que vieram aqui no podcast têm uma opinião, eu tenho a minha e eu queria ouvir a sua. É uma realidade, sem dúvida, porque tá aí para todo mundo ver, mas é algo que ainda não se solidificou, né? Tanto nós viemos falando no caminho, né, Cris? Tipo, o mercado do carro elétrico, o que pesa muito nele? A autonomia. Então, por exemplo, os carros ainda não entregam autonomia. Eu estava esses tempos em Brasília, estava conversando com o Rogério Manzoni. Aí ele falou, pô, Bertotto, ele foi de Goiânia a Brasília. Ele saiu com um E-Pace, né? Da Jaguar, aquele esportivo. A E-Pace, não lembro exato o nome do carro. Eu acho que é E-Pace mesmo, que é o elétrico deles. É o I, né? E-Pace. E-Pace. Aí ele falou, pô, eu saí com 80% da carga e minha namorada no carro atrás. Ele falou que não chegou a Brasília, teve que pedir uma plataforma.
Porque as próprias montadoras falam, tem autonomia de 400, mas é que nem aquilo lá, não faz 10 km por litro. A 100 km por hora, numa reta, com o ar desligado, com N fatores, né? Então, o que pesa, eu acho, na minha opinião, o carro elétrico é a autonomia, para ele não emplacar de vez. Entendi. E o mercado, como que você está sentindo? Você que trabalha aí com bastante carros premiums e aparece os carros elétricos, o que você sente? O valor? Quem está comprando zero, está tendo depreciação, está vendendo bem? Como está sendo a aceitação do seminovo? Não, Cris, eu acho assim, nós estamos fazendo uma conversão, né? Acho que o carro da vez não é o elétrico, acho que ainda é o híbrido, né? Então, é as montadoras tentar adaptar o híbrido para uma autonomia boa, porque a maioria são... Até tem uma história, não sei se está no script, mas eu aproveitando... Não, aqui é para contar a história mesmo, com vontade. Eu, assim como todo vendedor premium, torci o nariz para os carros chineses. Assim como lá nos inícios dos anos 2000, todo mundo torceu o nariz para o carro coreano. E hoje é melhor que o japonês até. Ontem mesmo eu estava cotando uma Carnival, o carro é 600 mil, um Kia. Sim. Mas o que aconteceu com o carro chinês? Eu fiz um test drive da GWM. Aquilo ali, sim, é o conceito híbrido. Por quê? A Val, né? GT, se não me engano. Ele tem um carro híbrido com uma autonomia elétrica de 170 km. Ou seja, você pode realmente usar só o elétrico. Sabe, você deixa carregando à noite, você usa todo dia lá, 170 km, para fazer mais que isso dentro de uma cidade, é muito raro no período urbano. Então, por exemplo, você pega uma BMW, tem 40 km de autonomia no híbrido. A própria Audi Plug-in, qual que é a maior autonomia? 60 km. 60 km. Mas não perca o raciocínio. Existe os híbridos e existe o carro que realmente ele é híbrido com 2 motores, né? Então, que nem no caso da Audi, eu falo com propriedade porque eu tô lá e, assim, até fica a dica para quem está nos assistindo e aqui vai a propaganda do meu peixe. A Q5, ela tem o motor de 252 cavalos, tradicional, que veio da nossa Q5 atual, desde 2018, 252 cavalos, tração 4. E ela tem um motor elétrico de 120 cavalos de potência que ele empurra só elétrico. A autonomia dele, por ser um carro pesado, é 60. E realmente 60. E aí você tem no combinado 367 cavalos. Na maioria dos híbridos, o que acontece? Você tem no combinado que é só combinado e quando acaba aquele motor elétrico, você fica com um carro com menos potência. No caso do Q5, do Arval, não. Que são 2 motores, né? Então, pode continuar. É isso que eu queria dizer. Vende um Q5, hein, galera? Eu tô até oferecendo pro meu irmão, que eu acho... Já entro nesse assunto. Realmente o Q5 é sensacional. É o que eu completei ali no final, que eu não sei se pegou o gancho, mas do híbrido plug-in, né? Porque eu nunca sei a nomenclatura. O não plug-in é MHEV. É MiHev que eles falam e o PHEV, né? O PHEV é plug-in, né? PHEV é plug-in e MiHev ele é só com a bateria que não é plug-in. Que daí esse aí é um híbrido para você pagar menos imposto, né? Porque ele não auto-regenera, talvez ajude ali, mas não entra na conta, vamos dizer. Mas então o híbrido é isso que eu estava falando, por exemplo, a Raval lá, 170 km. 60 km já é alguma coisa. Sim. Agora, por exemplo, você usar um carro ali que ele fala que é 38, 40 km e ele não entregar, talvez vai te dar uma diferença no consumo geral da quilometragem por litro da gasolina no final das contas. Mas estão fazendo essa transição, entregando um motor elétrico combinado com o híbrido, que entrega realmente uma autonomia pelo menos de 100. Isso aí vai fazer a transição e vai fazer confiar. Por exemplo, nós estamos num estado longe do litoral. Mas aqui é comum, eu cresci viajando de carro. Então, aqui a gente fala que é 1.000 quilômetros de tudo, né? 1.000 quilômetros de São Paulo, 1.000 quilômetros de Curitiba, 1.000 quilômetros de Florianópolis ou mais. Então, por exemplo, como que você vai fazer uma viagem longa num carro elétrico? Até porque não tem carregadores rápidos e não tem pontos de carregamento. Você não vai ficar andando com o seu wallbox. Agora também os menorzinhos, mas... Tem aplicativo hoje que te direciona e faz o roteiro da viagem, né? Sim, mas vamos supor, saindo daqui a Lages, por exemplo, é onde eu morava. A maior cidade que a gente passa é Cascavel. É uma grande cidade do ano, Será mas... que tem carregador lá? Lá pode ter, mas nas outras cidades que eu passo, a maior fora Cascavel e Dourados, não tem 100 mil habitantes. Você acha que vai ter? Eu acho que não deve ter o carregador, né? Esse seu pensamento é o que a maioria fala. Porque, na verdade, o que acontece? Eu vejo esse movimento
em breve, né, que hoje já tem, você vê hoje GWM, que você comentou, que ele é híbrido, mas também tem carro elétrico, e chegou aqui no Brasil e está vendendo muito, que é o coreano, que tá a BYD. BYD é coreano? É. Eu achava que era chinês. Chinês, verdade. Chinês, BYD 100% elétrico. E assim, Sim. vai ter carregador, vai ser uma distribuição assim, muito rápida. E os carros logo vão vir com baterias com mais autonomia, né? Que nem você, hoje o e-tron, o nosso e-tron, né? Ele tem 400 km de autonomia. Foi o primeiro carro elétrico, eu fiz um test drive contigo ainda, lá na Afonso Pena, lembra? Foi o que a gente trouxe logo no começo, a gente colocou alguns pontos espalhados aqui na cidade de hotel e tal, mas realmente não é o suficiente. Não Sim. era, né? Porque hoje já tem. Hoje, por exemplo, ali na porta da Audi, a gente tem lá aquele carregador de 300 que em 40 minutos você carrega full 400 km. Então, vamos dizer, eu vou daqui para Lages, pega 3, 4 carregadores desse, Claro. você tem 1.200 km de autonomia. Mas aí também entra naquele com ponto 2 que eu te horas de falei, recarga. Né? Volto a falar a questão do Rogério vindo de Goiânia para Brasília. São 180 quilômetros, se eu não me engano. Porém, assim, ele entregava, saindo de lá, ele estava marcando 80% da bateria, que fazia Sim. talvez 280, 300 quilômetros. Só que daí, se você acelera um pouco mais, o consumo aumenta. Se você pega a subida, o consumo aumenta. Sim. Então, tem todas essas... É que nem o celular, né? O celular, se você põe para carregar, de manhã você sai e tá lá com 100%, dizer, vai, 10 horas de uso. Mas se você ficar com ele parado, você põe no YouTube, vai assistir um vídeo, por exemplo, um vídeo que você assistiu, ele já reduz bastante, né? Então, tem essas variáveis que é a barreira do elétrico ainda, mas você entendeu o que eu quis dizer? Por exemplo, o pessoal passou no híbrido, que tem uma autonomia legal, ele já vai se sentir mais confiante para aí passar para o elétrico. Eu não sei como que está, a Europa tinha um pacto de após 2030 não fazer mais carro a combustão, né? Ainda saiu lá em primeira instância que o planejamento ainda continua esse, que 2030 tem um acordo que alguns alemães, que nem, por exemplo, a Audi, eles 2030 não se produz mais nenhum carro a combustão. Aí, quando entra combustão, verdade, é zero combustão fóssil, né? Não, é combustão. Aí ele tem lá, vai ser elétrico, né? A Audi hoje, o nosso posicionamento ali, quando você vê, são carros elétricos. Eu falo pelo seguinte, a Audi é do grupo Volkswagen, né? Sim. Que a Porsche também pertence ao mesmo grupo. E a Porsche está desenvolvendo um combustível sintético. Eu acho que, se não me engano, é até aqui no Chile, né? Sim, estão fazendo alguns testes. Para manter o 911, pelo menos, a combustão, porque é a essência da marca, né? Sim. É o que todo mundo fala. Tem alguns especialistas, os caras que gostam, né? Que gostam muito de carro, falam, cara, eu não me vejo andando, acelerando um carro elétrico. Tem um torque, tem uma emoção quando você acelera, mas não tem um barulho, né? É diferente. Tem cara que fala, eu vou ficar, vamos dizer, 911 vai produzir até 2030? Ok, 2030 eu vou comprar uma e se eu estiver vivo eu vou ficar com ela até acabar, né? A gente vê o nosso R8, que vinha para o Brasil até 2000 e o último que veio foi 2021. Eu lembro que comercializamos ele aqui e depois veio o RS e-tron GT, que seria o substituto do R8, vamos dizer assim, né? E tem clientes hoje que procuram esse carro até hoje. Você deve ter procuras de R8, clientes que falam, acha um R8 para mim e tal. Tanto que um R8 2019 era, acho que 800 mil, né? Passou a quase 2 milhões e pouco, 0 quilômetro, né? Na pós-pandemia. Você pegar hoje na internet, os últimos foram 2021, se não me falha a memória. O carro foi comercializado 0 a 1.230.000, eu lembro da campanha até hoje, mas não passou um mês, foi 1.600.000. Hoje os carros se adequaram, né? Eu vejo que o mercado, a próxima pergunta eu vou fazer para você, eu vejo que o mercado hoje é uma realidade diferente do ano passado, mas alguns produtos não caíram, né? Não teve desvalorização ou de repente voltou ao preço normal. Ele continua ali alto porque também é um pouquinho da demanda, né? Faltou, se não tem para o mercado não tenha para suprir, isso aí é lei do comércio, né? Exato, é oferta e demanda, né? Mas falando um pouquinho desse estoque, né, que a gente fala, questão de oportunidade, 2020, começo, segundo semestre de 2020, que foi pandemia, né? Que pegou mesmo, que fechou tudo, e depois 2021 e até, vamos dizer, finalzinho de 2022. Se vendeu muito carro com os preços fora da realidade, né? Sim. Eu nunca ganhei tanto dinheiro com carro zero durante a pandemia. Carro zero? Carro zero, porque o que nós identificamos, e muito lojista fez isso. Isso, por exemplo, tem um case. Eu fiz 32 pedidos de RAM 2500 0 km. Eu fiz no meu nome, da minha mãe, do meu pai, do cozinheiro, do pedreiro, de todo mundo que você imagina, eu pedi.
Porque chegava o carro e eu tinha, nas concessionárias parceiras, eu fazia até sem sinal, só com o nome. E eles queriam faturar, fazia o pedido. Chegava o carro, lojistas mesmo, te pagava ágio de 20 mil, 30 mil para assumir. Então, eu pedi RAM, eu pedi todas as RAM, né? RAM, Rebel, pedi Commander, pedi SW4, porque demorava mais de ano para ficar pronto. E eu nunca esqueço ali, por exemplo, eu fiz um pedido de RAM em dezembro e Deus me abençoou ali, faturou 2 em março. O pessoal ficava 1 ano e meio para chegar, faturou 2 RAM Night. Aquele mês, só nessas 2 RAM, eu ganhei uma fábula para vender para lojista. Isso que lojista ainda vendeu particular. Se fosse vender particular, era melhor ainda. É, que eu não tinha o capital, mas, sabe? E durante a pandemia foi isso, né? E aqueles preços crescendo, porque não tinha zero para entregar. Valorizou o seminovo. Eu lembro, uma vez você falou assim, Bertoldi, me ajuda aí que eu preciso comprar para estocar, que você não tinha zero para entregar também. Sim. Falei contigo, falei com o Edson tá com a Rica agora, né? Já chamou ele para vir aí, não? Não, ainda não, tem que chamar. O Edson falou, Bertoldi, eu virei tirador de pedido ou vendedor de consórcio, porque não temos carro para entregar. O que vendia, se viesse então desistência, era o sonho das concessionárias de desistência, né? Porque daí pediu um absurdo. Alguns modelos ainda tá, né? Com uma certa dificuldade ainda. Hoje, para achar o que é? 911? Você sabe que a Porsche 2022, não sei se 21 também, nunca foi o mais vendido a 911, né? Sim. Mas se eu não me engano, foi em 2022, o carro mais vendido da Porsche foi 911. Porque todo mundo fez pedido, todo mundo que tinha um Porsche meteu o pedido de 911, né? E ganhava-se loucuras de ágio. Até hoje, um zero, você ainda ganha ali. Tanto que a Porsche faz uma triagem muito grande para, na hora de você fazer o pedido, ver se você não vendeu menos tempo, ou se você não é lojista. Porque eles querem a exclusividade que a Porsche dá a você, né? Te dá status, entrega muito, né? Nessa parte. Né? Sim, e todo empresário ou pessoas bem-sucedidas, pelo menos eu vejo, a maioria, até que você conversa, tem vontade de ter um Porsche, né? A marca conseguiu um status, uma diferenciação, né? Todo mundo quer ter um Porsche, né? Tem um grande amigo meu, em Dourados, o Felipe. Ele tem uma 911 GTS que eu que vendi para ele até. Aí, conversando com ele sobre carro, ele entende bastante também. E, para mim, eu até... Tem 2 carros ali. Luxo, para mim, é Mercedes. E esportivo é Porsche. Tanto que você perguntou qual é o seu carro que eu queria ter. Eu quero uma Turbo S. Pô, é um carro que você... Claro que ninguém vai usar para levar as crianças para a escola. Mas é um carro que você faz o seu dia a dia. Não tem espaço atrás. Mas se você precisa... tem que ir lá postar um documental. É um carro que te entrega para caramba. Anda mais que vários super esportivos. E você faz o seu dia a dia. E fora toda a marca, todo aquele conteúdo que traz a marca, né? E a Mercedes, assim, das 3 alemãs... Eu sempre fui mercedeiro. Vai nessa ordem. Mercedes, Audi e BMW. A BMW para mim é comércio, é que nem Corolla. É bom para vender. Eu não seria meu carro de uso um BMW. Até falando contigo ali, Corolla vende sozinho, os Toyota, mas particularmente também não sou fã de carro japonês. Você falou, né? O carro japonês, o Honda vende bastante, a Toyota vende bastante. Muito. Mas você acha que não é um carro de tecnologia embarcada, um carro bem acabado? Não é um carro que não. Hoje já foi, né? Nos inícios do ano 2000, quando as japonesas vieram para o Brasil, era o ápice da tecnologia automotiva. Deixava os próprios alemães e americanos, então, naquela época, nem se fala, no chinelo. E não sei se o japonês em geral, tanto que as grandes marcas, por exemplo... Eletrônico também, né? Hoje você pega Samsung é coreana, Apple é americana, a Sony era uma das maiores, já não é mais a mesma coisa. Não sei se o japonês... Mas no carro, você pega um dos carros que eu volte e meio, posto no Instagram uma enquetezinha para dar uma... Mas a SW4. Todo mundo quer... O brasileiro pensa muito no pós-venda, não na manutenção dela. Sim. Mas depois vou vender, vou perder muito. Poxa, o cara fica 5 anos com o carro. Se ele vê o que ele usou por mês ali, a depreciação é tão pouca diferença para um outro que ele ficou 5 anos, mas não entregou o conforto, não deu o lazer que ele poderia, não... Assim, pelo valor do carro, sabe? Privou de algumas coisas por causa do valor. O japonês ficou muito atrás, tanto em multimídia,
acabamento, assento, tá bem atrás, na minha opinião. Então, e aí continua a revenda dele muito boa, né? O que você fala, que nem o pessoal hoje fala, vou comprar hoje uma Hilux ou uma Amarok. Comparando os carros, tem muitos clientes que falam, a Amarok realmente muito mais bem acabada, um conforto de dirigibilidade muito bom, o carro realmente é melhor. Só que quando você coloca para vender uma Amarok e coloca uma Hilux, a Hilux vende muito mais fácil e muito mais rápido, né? Então, o consumidor, ele se apega também nesses detalhes de a compra baseado depois quando ele for vender. Claro que a Amarok, ela não é considerada uma caminhonete muito boa para o barro, né? Por exemplo, aqui nós estamos num estado rural. Mas, assim, na minha opinião, a melhor caminhonete do mercado é a Ranger. Antes essa nova ficou linda, sensacional. Mas, porra, a Ranger te entrega tanto o asfalto quanto o barro. E fora, assim, não tem nenhuma que chega perto da tecnologia que ela tem. A Amarok de asfalto é sensacional. Essa V6, poxa, eu gosto de acelerar na estrada. Já viajei de Amarok. Mas a Toyota, porra, meu finado vô falava assim, ela enrola a camisa, né? Que você vai, aquele solavanco aqui, vai enrolando a camisa atrás. Mas a Toyota não me pega. As japonesas, no geral, tanto na tecnologia... Para uso, mas para venda você adora. Para venda... Sabe que também não dou foco? Pelo seguinte, a margem é muito pequena. Entendi. Lojistas aqui em Campo Grande mesmo, você vai pegar um Corolla que a FIP é 100, o pessoal paga 90 para vender por 96. Se você for pôr na ponta da caneta, é uma venda rápida, mas que retorno que te dá isso aí? Às vezes não é melhor você pegar um carro que você pagou 80 para vender nos mesmos 95, que leva 3 meses, porque você vai girar uma vez só, mas vai dar o mesmo valor do que você às vezes... Aí você tem que entrar, pega-troca, entrar, pega-troca, entrar, pega-troca, para fazer o mesmo resultado. Entendi. Hoje você não tem nenhum carro seu de estoque, você fala assim, hoje é meu de estoque. Tem não, eu 10, tenho assim, 20, trabalho em vários casos, mas, por exemplo, meu irmão comprou, eu estou vendendo. O meu parceiro comprou, eu estou vendendo. Então, tipo, eu tenho um estoque flutuante, mas não é meu, né? Entendi. Trabalho com você não tem dinheiro imobilizado em carro para venda. É um negócio que a gente trabalha... É uma das vantagens do online, né? Que você, na verdade... É uma consultoria e intermediação, sim, né? Que isso é muito bom, que é os pontos que você já deu como positivo e tal. E aí, voltando naquela pergunta, quem tem estoque fez a virada de ano, né? Porque acabou pagando e a gente teve vários lojistas e a verdade tem que ser dita, né? Ganhou-se muito dinheiro em 2022, porém, quem realizou em 2022? Quem virou o ano entrou com IPVA e hoje o carro, né? Caiu aí, em média, eu vejo, acompanhando o mercado, 15% a 20% do valor que se praticava em 2020. E você não sofreu isso porque você não tinha estoque, mas como que você... qual a sua análise disso? O segundo semestre de 2022, para o mercado automotivo, foi bem difícil, né, Cris? Tanto em queda de valores quanto de vendas, né? Teve o cenário político ali também, que, poxa, outubro do ano passado foi triste. Ninguém sabia o que ia ser do país. Aí, eu lembro, por exemplo, um caso específico. A Amarok, em agosto de 2022, era 315 mil. Em setembro, a Volks chegou lá, lançou o plano produtor, né? Caiu para 265 a 0. O comprador de Amarok estava pulando de prédio. Perdeu, no dia que ele comprou em agosto, no outro mês perdeu quase 100 mil. Porque já virou um seminovo, enfim. E veio o mercado degringolando. Os lojistas que não venderam em 2022, às vezes era até melhor ter entregue ali com um pequeno prejuízo para realizar e entrar 2023 comprando bem, sim, do que virar e assumir um IPVA e tudo aquilo, né? E aconteceu com muitos lojistas, né? Por mais que a gente tá anos no mercado, a gente acaba errando também, porque assim, o mercado aí a gente não consegue prever tudo, né? Ninguém sabia o que ia acontecer. Quando começou a pandemia, eu lembro, eu fui na Enzo aqui na Jeep e eu falei assim, eu quero esses 3 carros aqui. Falei, manda oferta. Foi tanto. Ele ligou na diretoria, fechou. Porque foi na primeira semana, já ali, tá naquele fecha, não fecha, antes do lockdown. Ninguém sabia o que ia acontecer, aquele desespero. O que era a regra das diretorias? Falaram, vamos monetizar, vamos estar preparado, porque não sabe o que vai acontecer. Baixar custo, né? Medo de muita gente foi funcionário mandando embora, enfim. Todo mundo queria realmente diminuir o custo. E se todo mundo soubesse que ia ser ia ser o reverso da coisa, né, da crise, que daí realmente... Deixa eu só, aqui, eu tô falando que eu não trabalho com isso, tô falando, mas como que você foi lá e comprou 3 carros? Falei assim, lojistas pedindo, falou assim, no repasse, né, que eu te falei, nesse caso, esses 3 carros foram para um lojista de Florianópolis,
Aí falou assim, ó, tenho tal carro. Falou, manda tanto, tanto, tanto. Aí a gente faz nossa margem, compõe, né? Ele falou, pago tanto nos 3. Aí, mas teve isso ali, o pessoal derreteu o estoque naquela época. Bacana. E a gente brinca não, na verdade são perguntas reais, né? Quais foram os seus, a gente brinca que a vida é feita de fases e saltos, Sim. né? Qual o salto que você considera que é o melhor salto que você deu de transição de carreira e qual que é o salto que você prevê, o que você espera, o que você prevê para o futuro? Cris, quando eu resolvi dedicar 100% ao veículo, ao mundo premium, eu morava em Lages ainda, eu tinha entregue as consultorias, estava alguma coisa... Eu ainda fazia as consultorias, mas a demanda... Eu era credenciado ao Sebrae na época, e eu morava em Lages e atendia aqui no Mato Grosso do Sul, então era difícil, né? E eu falava para minha esposa, puxa, o negócio está na minha frente, eu não estou vendo, está na minha frente, eu não estou vendo. Eu falei durante uns 2 meses isso. Aí um dia eu abri o WhatsApp, assim, abri o grupo que eu tava. Eu falei, mas lógico que tá na minha frente, é carro. Na mesma semana, eu liguei e falei, ó, vamos encerrar aí, eu não vou mais pegar e vou me dedicar àquilo ali. E, pô, o salto foi muito, tanto que eu construí um nome muito forte no Instagram e junto com o repasse, porque era difícil alguém me pedir um carro que eu não tivesse. Eu cheguei a estar, assim, em mais de 100 grupos de WhatsApp de repasse no Brasil todo. E saí de vários porque é muita gente em comum em vários outros e isso ali te toma tempo. Eu não consigo, por exemplo, dormir sem zerar as mensagens. Pode ser 2 da manhã ali, eu zero, porque senão eu fico... Na minha cabeça, assim, poxa, se tem mensagem aberta, eu tô perdendo negócio. Então, ali foi o primeiro salto, quando eu mexi com o carro. E a segunda, agora, quando eu voltei para o Mato Grosso do Sul. Voltei com uma bagagem vasta de experiência, uma parte dolorida, assim, mas trouxe muita conta na bagagem. Estou pagando até hoje, mas encerrando essa fase, sei que vou dar um upgrade legal também. Aí, se vou ter loja de novo, no momento não, mas não é ideia não. Suspense. Já tem alguma coisa nessa cabeça que tá maquinando, mas não quer contar pra gente. Não. Eu penso sempre em estar fazendo algo diferente. Então, qual que vai ser o conceito de uma nova loja daqui 5 anos ou daqui... Nós estamos em 2023, daqui 7 anos, quando talvez não venha mais combustível fóssil. Sim. Então... nesse seu gancho da sua resposta, eu tenho uma curiosidade. Eu fico maquinando praticamente 24 horas. Quando não é um cliente que liga, no meu celular eu atendo. Eu me considero diferenciado com isso, porque eu não tenho tempo de sábado, domingo, se o cara me liga, eu atendo. Até minha esposa fala, puxa, mas domingo é um cliente que tá te ligando. Eu falei, tá ligando, quer saber? Eu atendo. Mas quando você parte para o mundo digital... realmente não tem um horário comercial, né? Que nem no meu lá eu tenho um horário comercial, é das 8 às 18 e eventualmente um cliente ou outro que liga e como a rede social é da empresa, você acaba ficando ali com uma certa liberdade. Eu trabalho porque a gente tem uma intimidade com os clientes e anos de experiência me traz esse relacionamento com os clientes. Mas quando você opta pelo virtual... Eu sinto que a internet não tem horário, é qualquer horário, né? E você se disciplina como? Como é a disciplina? Qual são os seus horários para isso? Eu não sou disciplinado nesse sentido. É difícil, porque minha esposa... Você contou 2 horas da manhã que vendeu um carro para cliente. Foi. Eu lembro daquele dia até hoje. Comecei 10 da noite e foi até 1 da manhã. Mas a minha esposa mesmo me policia muito isso. Falou assim, eu tenho 2 crianças, coisas mais lindas, você conhece? Conheço. Mas falou assim, você não tá vendo seus filhos crescer, porque... Uma coisa que o Instagram tem de contra é, por exemplo, no mercado premium, já é gente supostamente bem sucedida. Então, durante o dia, o pessoal tá ali na labuta. Então, chega às 6 horas, o cara vai, toma um banho, em casa, toma o uísque dele ali, senta o celular, daí que ele começa. E você tem que estar disponível. Talvez você não tenha que estar disponível, tem que estar uma equipe, porque se você vai responder no outro dia... Já perdeu o calor da venda, o cara não está na empolgação. Então, tem esse lado, sim. Ou ele achou uma outra oferta que o cara respondeu mais rápido. Né? Às vezes, o melhor negócio era o seu, mas quem respondeu primeiro foi o outro, né? Ele já começou, ele pode até te taxar, falar, não, o cara não dá um atendimento. Que para o cliente, ele não quer saber se a tua página está ali, você está ali. Eu falo da questão da disciplina porque, realmente, assim, quando a gente fala de conteúdo de internet, a gente fala de, na verdade, interação com a internet... Eu, há anos que acompanho a evolução da internet, tento me conectar, que nem eu fui fazer o podcast agora, justamente porque é o momento, está todo mundo ganhando relevância com isso, e a minha vontade era realmente aparecer, ganhar relevância no assunto, conversar, conhecer. Só que realmente, quando a gente fala de internet, não tem horário.
Não. E realmente é muito, que nem eu chego em casa às vezes, que nem eu. Ontem eu fiquei quase, porque eu também tento desvincular do meu trabalho para um momento aqui da internet e tal. Eu cheguei em casa ontem para fazer roteiro. Aí hoje sai da loja e vem para cá correndo. Chega agora em casa à noite, de repente editar alguma coisa, fazer um negocinho ou outro. E aí a família acaba ficando, né, de segundo plano, né? Por isso que eu pergunto a disciplina e como que é o seu dia a dia com isso, né? Então... Não é fácil, não. E você tá ali, meia-noite, chega uma mensagem, você atende. Você tá acordado, atende. Não. Normalmente eu durmo tarde. A gente tem esse gancho, por exemplo, aqui nós somos 1 hora atrás, né? Então, por exemplo, se eu vou dormir... dificilmente eu durmo 11 horas. Mas também chega ali 10 em diante já dá uma afogada. Eu vou assistir um futebol, vou assistir alguma coisa, tento fazer esporte, mas se eu tô no celular ali antes de deitar, eu vejo ali, claro, tem coisas que eu já respondo, a pessoa vai ver no outro dia, mas é difícil policiar isso aí. A minha esposa falou, não, fica um pouco com as crianças, daí 10 horas eles dormem, você atualiza. Mas, às vezes, a gente fica naquela, que nem eu falei antes, né? Naquele negócio, fala, tô perdendo o negócio. Mas você não tem acho que a família é primeiro lugar, né? Você não tem os horários, é dia que você fala, tal hora eu vou fazer tal coisa, tal hora eu vou fazer... Cheguei em casa, fico com as minhas filhas até tal hora, não. Não, eu levo as crianças 7h30 para a escola, eu pego para trabalhar 8h30, 9 horas só. Porque nesse tempo faço exercício, levo as crianças e tal. Mas comecei também, não tem hora para parar. Até almoço em casa, mas a esposa falou assim, larga o celular, vem almoçar. É almoçando com o celular na mão? Não, até tenho deixado de lado, mas já tem algumas multas dirigindo o celular. O Rodrigo, ele fala, eu conheço os meninos que a gente se encontra quase todo dia na porta da escola, né? Os filhos deles estudam na mesma escola que minhas filhas estudam. E por coincidência as idades são parecidas, então são 2 unidades. É unidade 1 e unidade 2. A gente se encontra praticamente não se encontra nas duas porque a minha a mais nova só estuda à tarde. Então o seu é integral as duas, então acaba integrando. E eu não sou totalmente digital e eu tenho uma dificuldade de chegar em casa, desligar do celular e tal. Minha esposa é a mesma coisa. Fala, poxa, arruma um tempinho agora na hora da escola, ficar com elas e tal. Perdemos um pouquinho aqui vamos um pouquinho para a família. Mas essa queda que teve de mercado, a gente acompanhou, eu sofri, né? Eu tinha carro lá em 2022, que no finalzinho do ano a gente acabou negociando. Chegou o carro zero com a encomenda e o usado entrou na troca. A gente fez uma precificação que estava vendendo. E aí, uma questão de demora de o carro chegar, virou o ano. Além da despesa de PVA, eu tive dificuldade da venda. Inclusive, tive um carro que eu comprei metade praticamente do ano passado. Você acabou comprando ele agora, recentemente, Evoque, das nossas mãos, a Evoque. Um carro sensacional, por isso que eu falo, a experiência, a vivência, mas a gente também erra, né? Esse carro a gente comprou em outubro, se eu não me engano. Foi antes, um pouquinho antes, setembro. Se o Bertotto não tivesse conseguido vender ela mês passado, a gente teria feito 1 ano de estoque com um carro de 150 mil, que na época a gente fez um negócio, pagou um pouco mais. Foi. E como está sendo isso para o lojista? Vocês que estão vivenciando ali com o lojista, tem muito lojista com um carro antigo ainda do ano passado? Acho que de virada de ano, não, mas que nesse caso que eu contei da X5. É um carro que ele até conseguiu realizar ele no sábado, fechou a meta dele dentro do mês, mas era um carro dele que tinha 7 meses de estoque e dentro da própria marca. Por exemplo, você vender a Evoque, que é um Land Rover dentro da Audi, talvez não seja a mesma coisa, mas ele estava com uma BMW dentro da própria marca e não vendeu. Então, acho que não tem, Cris. Claro, um caso ou outro tem, mas no geral, poucos, assim, de virada do ano passado, assim, que o cara entendeu que uma hora, quanto mais ele demorasse, mais ia perder, né? E teve muito caso de o pessoal usar como moeda de troca, né? Entendi. Tentar pagar um pouquinho mais caro num outro, mais fácil de venda, mas querer empurrar aquele. Fazer uma troca, verdade. Eu tenho uma curiosidade. Qual foi o mês que você mais vendeu o carro? Quantidade. Não vamos falar nem de valor. Eu sozinho, eu já vendi 46 carros num mês. Entre repasse e final, o total do mês? Vendas, né? 46? 46, entre atender lojista e final. Cacete. Foi um mês... E assim, coincidentemente não foi o meu melhor mês financeiramente, de resultado, sabe? Sim. Mas de quantidade foi. Entendi. Porque, na verdade, nem vou fazer a pergunta, né? Falar essa questão da margem financeiramente falando, né? Não, mas é que assim, por exemplo, eu sou um cara que eu não perco negócio. Meu final, eu vou falar, assim, lucro pequeno não quebra ninguém. Se eu tá me dando,
Claro, não vou... Por exemplo, às vezes é uma responsabilidade. Você pega um R8, 2014, o carro lá vende por 1 milhão, eu estou fazendo por ele por 850. O cara fala assim, Alberto, eu pago 850 e te dou 2, 3 mil de comissão. Eu falo, obrigado. E se chega lá com um pneu com bolha, o cara não vai lá na Audi. Fala, seu Cris, o carro que eu comprei do Bertotto veio com bolha. Vai vir no seu. A corda arrebenta pro lado menor. Sim. Então, dependendo do custo de reparo daquele produto, né? Claro que você tem que ter uma comissão um pouco mais sim, você tem uma ajustada, porque é a responsabilidade, sim. Quanto maior o valor do carro, maior é o ganho, mas não é porque aquele carro dá mais ou menos margem, é porque realmente a responsabilidade de você vender aquele carro é grande. Sim. Um risquinho no paralama chegou lá, não quero mais. Exatamente. O frete é mais caro porque o seguro também é mais caro. Não, e você quer vender carro muito baixo. Você olha o pneu, você vê até onde o padre passa, né? Mas o que tem de carro que está comido lá por dentro, o cara fala, você falou que o pneu era bom. Eu falei, não é? O cara põe no elevador. Eu não tenho como avaliar todo o carro que eu repasso num elevador para ver o pneu. O carro comido por dentro. Cancelou, não serve mais o pneu. Mas... Teve muitas devoluções? Vendeu pela internet, chegou lá, o cara falou, vendeu, você me fez o vídeo, não funcionou, não é meu, ou teve que adequar preço. Cara, deve ter várias, né? Assim, deve ter histórias dessas. Não, tive assim, devolução não. Tive de eu ter que arcar com alguma despesa, ou não era o cantado, e entrar num acordo. Mas de cliente final, eu tive um caso de devolução. Foi um carro que eu vendi na época de São Luís do Maranhão para Porto Alegre. Era uma Z4. E o que foi o meu erro? Como é um trajeto muito longo, eu mandei entregar o carro direto. Eu devia ter parado ele e preparado o carro. Aí, por exemplo, a BMW tem aquela defeito crônico, né? Principalmente os mais antigos. Lembra? A maçaneta derrete, né? Uhum. Vai soltando aquilo lá. E tava vai soltando. Ele vira uma borracha, vira uma gosma, um chiclete, né? E, porra, eu acreditei na cantada, o carro chegou lá com aquilo lá, encardido aqui, e detalhezinhos assim, tipo, não foi preparado o carro. Aí o cliente fala, pô, Bertotto, peguei o carro aqui, e ainda vai pegar, por exemplo, devia ter... Isso a gente vai aprendendo. O carro devia ter chegado lá, mandado um guincho entregar para ele. Ele foi lá no pátio da transportadora. Chegou lá, tinha desde Corsa velho pegando fogo ao carro dele, que era um carro de, na época, perto de 200 mil. E ele falou, não, que isso não me serve. Não. Eu falei assim, tá bom, eu te compro ele de volta. Até tive um retorno maior, que eu peguei o carro, preparei e vendi depois de novo. Foi na época da loja isso. Mas o caso de devolução foi essa. Teve mais um, porque foi um carro que deu defeito. Deu defeito no câmbio, já com uso, um defeito crônico. Isso que eu ia te falar, porque na verdade, assim, o lojista ele tem ali, ele vendeu, aí tem a garantia, e o CNPJ e tal. Sim. Quando você vende pela internet, que a gente fala pelo Instagram, ou de repente por qualquer outra plataforma que você tenha, existe também uma intermediação, mas também tem a garantia. Tem também. Já teve reparos significativos que você teve uma despesa muito grande para reparar, porque tem que dar a garantia, né? E foi num repasse, eu tive a maior despesa. Sério? Num repasse? Mas o repasse não é... O repasse você tem que dar garantia? Aí, assim, um cliente que compra sempre, naquele caso, eu vendi uma Ferrari. Eu vendi uma Ferrari para um cliente, gente boníssima, tudo, mas, assim, ele é pesado. E ele tinha comprado antes uma Panamera comigo e ele me deu essa Panamera na troca dessa Ferrari. A Panamera chegou moída, vazando água no cabeçote, daí para cima. Então, e o cliente tinha uma oficina própria, que ele era uma rede grande de São Paulo. Ele falou, Bertotto, não foi o carro que eu te comprei. Eu falei, concordo. Aí, porra, era mais barato eu entrar num acordo com ele e arrumar, porque ele ia fazer pelo preço de custo da própria loja dele, do que eu desfazer o negócio, voltar para trás tudo, ou tentar cobrar meu cliente que angariou tudo, né? E poderia ter falado assim, olha, fulano, teu carro não foi ele, chegou assim, assim, assim. Eu ia criar uma indisposição, eu preferi, na época, eu mantive e arquei com a diferença lá, para ele arrumar. Entendi. Mas teve vários outros pequenininhos que aí você tem que dar uma garantia, pneu, o carro quebra. Sim. E aí você sempre dá assistência, você falou, né? O cliente sempre tem razão e você mantém, claro. Sim. Revenda, muitas vezes, às vezes tem aquele revendedor que compra, faz um preço, precifica, ok. Aí quando chega na hora de pagar, eu já sofri muito isso, né?
Eu, em São Paulo, quando trabalhava na marca de volume, falava pro revendedor, a gente cotava, não tinha essas plataformas, era diferente, né, a cotação. Mandava as fotos, fulano, ciclano, tal, ok. Não, aí eu tinha sempre aquele lá que pagava mais. Não, é meu. Ok, fechava com o cliente final, porque sempre o repasse você não vai vender na loja. Então, você esperava o revendedor vir e pagar. E como a gente já tinha uma certa experiência no grupo, que eu trabalhava lá em São Paulo, tinha a confiança do financeiro e falava, tá vendido? Tá vendido. Então tá, então eu vou faturar o zero. Você pode até entregar o do cliente o novo e daqui, sei lá, 2, 3 dias, o revendedor vai vir aqui, vai comprar esse carro, zerou. E o cliente, e o revendedor chegava lá e falava, não, mas ó, você falou isso, falou aquilo, não é bem aquilo. E ele acabava me chantageando ali na questão de que o que ele pagou era num carro diferente. E agora, naquele lá, então eu falava para ele, cara, eu não vou te vender mais nenhum carro, porque não sei o que. Aí tinha aquelas discussões, né? Ah, não, isso e aí é oportunistas, ainda né? acontece. Tem gente que... teve um do Paraná que toda vez que chegava, ficava... eu tive que fazer revisão, tive que isso. Aí você pegava o jeito da madeira. Eu falei assim, não, tá bom. Deixa comigo que agora eu vou ficar daí atento. Você sabe né? quem que quer se aproveitar quem e que quem quer não. se aproveitar e quem quer comprar, né? Bertotto, se você pudesse aparecer em todos os outdoor, rádios, de uma vez só, e em 3 palavras, que frase você deixa? 3 palavras. Eu tenho uma frase que até minha esposa fala, que eu sempre falo, quando eu tô com um carro, e eu penso transformar isso num slogan, que é, pode ser seu. Pode ser seu. Esse aqui tem um amigo nosso, você não deve conhecer ele, mas é o Atila Brasil. Conheço. Um dos corretores, assim, bem bacanas, eu tenho um bom relacionamento com ele. É cliente meu e ele fala, pode ser seu. E ele fez até a logo, assim, com a mãozinha, bem bacana. Pode ser seu. Pode ser seu. Ele é bem legal. Depois... legal, esse cara fala, pode ser seu. Pode ser seu, exatamente. Ele fala, da casa é assim. Os caras falam, casa bacana, pode ser sua. O dele é pode ser sua. É. E aí a última brincadeira que a gente faz é, se você pudesse ser um carro, que carro você seria? Essa eu sabia que vinha essa pergunta, eu fiquei pensando antes. Mas sabe que quando eu me casei, eu tinha 2 sonhos de consumo. Era ter uma Ram e uma Discovery 4. Eu sempre fui apaixonado no design dela, aquele caixotão e tal. E graças a Deus eu realizei, eu tive os 2. Mas eu acho que uma Discovery 4, assim, por mais que assim, é você ser intenso, sabe? Você pode quebrar a qualquer momento, mas o tempo que você vive, você tem que viver por inteiro, sabe? Tipo, você sabe que uma Discovery, eu tive 3, graças a Deus, nunca quebrou nenhuma comigo. Sou apaixonado até hoje no carro. Se eu pudesse, assim, tipo, ter um carro de uso ali, eu teria mais 2. Eu acho sensacional o carro, a posição de dirigir, a força, a economia, porque é um V6 diesel, mas tem uma autonomia bem legal, faz 10 ou mais por litro. Então, assim, tipo, tudo que ele te entrega tem um medo, tem aquela emoção de... E qualquer um de nós pode morrer a qualquer momento. Então, Sim. Eu acho que a analogia... Eu pensei disso desde o primeiro programa teu que eu vi. Falei assim, cara, eu acho que eu me definiria talvez como uma Discovery 4. Seria um Discovery 4. Bacana. Bertotto, tem alguma coisa que você queira dizer? É um momento seu, sempre dou as 3 minutinhos, fica à vontade, e depois deixe seus arrobas. Agradecer aí o convite, é um prazer, a gente tem uma amizade legal lá, a gente sempre brinca e acho legal pra caramba a sua ideia, já falei isso. Deixar aí uma mensagem que, tipo, não importa a dificuldade, desde que você esteja disponível para resolver, tudo passa. É isso aí. E para te encontrar, além das redes sociais, né? Bertotto Premium Cars. @Bertotto Premium Cars. Bertotto, então quero te agradecer por ter aceitado o seu convite, vindo aqui no podcast. Eu que agradeço. Tamo junto e depois vamos fazer uma fotinha pra gente fazer nossa capa. Obrigado e valeu. Um abração. CNA Motorcast, patrocínio Auto Rodas. Rodas, pneus e acessórios para veículos de passeio, picapes e veículos especiais. E SPA Window Film, películas automotivas e residenciais e envelopamento de veículos.